Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech e hoje eu estou aqui para falar de uma saga que eu acho que é muito legal, que é revivendo aqui o meu primeiro carro, ou seja, comprei um tipo que foi o meu primeiro carro. O meu primeiro carro, na verdade, foi um tipo 1.6 que não era dos melhores aí, eu brinco que ele me apresentou para todas as oficinas aí da minha cidade natal lá em Santa Cruz do Sul quando eu tinha 18 anos de idade, porque ele dava problema e eu ia para ter que arrumar ele, passei um ano com ele, mas aprendi muita coisa e ele tem uma influência especial na minha vida. Agora aí, deixa eu pensar, quase 30 anos depois, tive a oportunidade de achar um tipo da mesma cor do meu, mas eu, em vez de pegar um 1.6 ali, que era a entradinha ali, eu peguei o 7 válvula, que era o meu sonho na época, né? Quem não sonha sempre com aquela versão esportiva e com a versão top de linha, esse carro aqui acho que fez muita história no Brasil, muita gente aí talvez tenha história com esse carro e eu estou agora fazendo um projeto que eu achei que não ia desmontar ele tão rápido, mas hoje vocês vão ter uma surpresa aí porque esse carro vai já para fazer o projeto. Mas eu estou aqui no Fueltech Chimarrão hoje, decidi gravar esse episódio aqui, o público está lá atrás aqui assistindo, até falei para eles não dar muito spoiler antes de sair esse vídeo, mas eu vou mostrar um pouquinho hoje também do Fueltech Chimarrão para vocês conhecerem, um evento que a gente faz de domingos aqui, muito legal. Já tem a roda nova, tá lá a roda nova que eu fiz uma enquete aqui que foi muito popular aí, o pessoal adora escolher qual roda trocar no carro e essa aqui eu fui exatamente pela vencedora aí da enquete com vocês. E vai ter muitas novidades aí também sobre o projeto, quero contar um pouco da história que também eu já descobri do carro, que tem coisa legal. Vamos fazer o seguinte, para começar esse episódio, vamos aproveitar, hoje é dia 15 de junho, hoje é um domingo aqui em Porto Alegre, posterior ao Armagedon, que é a maior competição de no prep aí do mundo, talvez, uma das mais famosas aí, todo mundo quem conhece a arrancada sabe o que é o Armagedon. Só que o Armagedon era para acabar sábado de noite e está chovendo desde sábado de tarde e deve chover até meio-dia, então hoje é um dia de chuva aqui em Porto Alegre e mesmo assim presença em peso aqui, muita gente veio prestigiar o evento, veio olhar os carros que a gente tem aqui e eu vou dar uma volta com todo mundo aqui e depois daqui a gente continua para o Armagedon para ver o resto do evento, mas agora vamos para o episódio do tipo que vocês vão curtir. Bota na TV aí, ó, chama a família, prepara aí o chimarrão, porque esse vai estar legal. Vamos dar uma volta aqui para mostrar um pouco do evento. E aí, pessoal, obrigado por terem vindo aí, ó. Melhor que ficar em casa de chuva, né? Deixa eu mostrar um pouco dos projetos aqui. Caravanzinha, 4 cilindros turbo. Gostei, ó. Essa aqui deve apavorar os caras aí, né? Legal, é legal. É, parabéns. Bom Obrigado. carro. Muito bem, hein? Obrigado. Olha aí, ó. Ah, o assoalho, olha só, o assoalho de corrida aqui. Tem que entrar de pantufa dentro. Não, mas você tem que entrar de pantufa no carro. FT 450 ali, ó. Ah, o Datalogger das antigas. Esse aqui esse tem uns 15 anos, eu acho. Você usava quando era carburado, né? Passou injeção. Que legal. Parabéns aí, ficou legal o carro. Vou mostrar um pouco dos projetos aqui, ó. Bom dia. Ah, esse aqui é um dos carros mais icônicos assim para mim, porque é um Vectra que foi do Kaká Daoud, né? Lá em 2008, 2009, eu acho que ele construiu esse carro. Venceu, foi um recordista muito forte com o C20Z, né, que é o mesmo motor ali do Vectra GSI do Calibra, um dos carros mais fortes que ele já teve na história aí. Hoje ele tá aqui no Rio Grande do Sul, na 333 Motorsports, então muito legal aí, Leonardo Garcia, todo mundo aí. Temos aqui, ó, essa Brasília insana aqui, ó. Então vou mostrar essa Brasília aqui que ninguém acredita. Loucura, né, cara, olha só isso aqui, ó, uma Brasília projetada pelo Robert Design, né? Robert Design fez projeto. E, cara, um motor Honda. Motor Honda, monobloco todo do Honda Civic. Ele tinha o Honda, sofreu um acidente, perguntou se dava pra gente casar a Brasília com Honda. Eu disse, é possível. Caramba. A gente fez o projeto em 3D para visualizar como é que ia ficar todo o projeto. E toquemos ficha, executamos 3 anos e meio para fazer todo o projeto. Cara, parabéns, tá lindo. Obrigado por ter trazido aí também. Obrigado. Aqui uns exemplares aí, ó. Provavelmente tem alguma maldade no capô desse cadete aí, mas tá capô fechado, não vamos. Rodinha de Calibra das antigas aí, aro 17. Olha aqui, ó. Esse aqui veio molhado mesmo aqui que anda. Vai, tem ar-condicionado ainda. APzinho turbo. Não pedi restauração. Escortinho. E aí? Tranquilo? Bom? Beleza? Bom? Golzinho, aqui, ó. Ó, turbo carburado aí, ó. Muito legal.
E aqui nós temos aqui tem aqui é só Chevrolet vermelho, ó, o Bordeaux no caso. 2 Camaros aqui, que é o Camaro do Léo, né? Do Léo Fontolan, CEO da Feutech Brasil. Que esse aqui inclusive vai receber um motor de Corvette novo, um LT1, na verdade Camaro novo, com câmbio 10 marchas e injeção direta, FT700, tá? Uns upgrades bons aí. Camaro do Christian. E esse Corvette aqui é um C7 lá do norte, lá, que é na verdade do Jefferson. Vai fazer um upgrade aí, botar FT700 aí, tá passando aí pra gente dar uma analisada nele. A Ford aqui do Beto Paraná trouxe para mostrar os upgrades de suspensão dele. A gente vai bater um papo com ele ali, daqui a pouco vocês vão ver. Temos também aqui o stand da Tramontina Pro, que é nosso parceiro também, equipou a nossa oficina ali, muito bem equipado, vocês vão ver as ferramentas. Os carros aqui da coleção lá de Estrela estão aqui ainda. O processo de exportação deles está sendo avaliado, eles estão fazendo tudo. Para ter ideia, a gente não limpou os carros ainda, justamente para decidir o que o Cláudio vai querer fazer, se ele vai querer deixar com o pó original ainda ou se ele vai querer fazer uma limpeza. Até eu não sei, eu falei, na dúvida não faz nada ainda, porque eu não sei quanto que tem valor esses carros até mais, por justamente não ter sido nunca limpados, né? Se for pensar, tem a cera de fábrica ainda nos Fuscas ali, especialmente os 96, né? Aqui tem as miniaturas aí do pessoal, sempre presente. Tudo bom? Como é que tá? Isso aqui é o seguinte, o cara vem aqui, olha os carros de verdade e sai com uma miniatura, né? Então, obrigado sempre por ter vindo aí, pessoal. Bom trabalho, parabéns. Olha aqui, ó, tem essas customizadas aqui, ó. Cada uma tem uma pintura especial aqui, ó. É muito legal, parabéns mesmo. Obrigado, parabéns. Bom que meus filhos não estão hoje aqui, senão eles iam fazer a limpa já aqui, só ia vir a continha depois pra mim. Cara, olha aqui, ó. Aqui tem umas bem elaboradas aí. Parabéns aí, tudo bom? Parabéns. Tranquilo? Bom. Cara, bem legal, hein? Ah, é a Ferrari mais 40 batida. Caramba, tu fez a amassada mesmo assim? Fiz. Caramba, que legal. Show, parabéns. Bom trabalho. E ó, tá parando a chuva. Vamos dar uma passada aqui por fora, ó. E aqui a gente tem o pátio aberto, ó. Tem os food trucks ali. E esse evento, lembrando, ele é todo domingo, um domingo por mês a gente faz aqui na Feutech, com chuva, com sol. Vocês podem ver que tem um espaço interno dentro, né? Tem toda a parte para receber também os carros aqui fora. A gente procura literalmente reunir a família, tomar um chimarrão e se divertir aí. E agora vamos para a parte da loja aqui, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar um pouquinho. Já está lotando de gente. A gente tem um Stock Car aqui, né? Orgulhosamente mostrando aí a nossa Feutech FT700 no carro. E aqui a gente tem a nossa nova loja atualizada, né? Agora, depois da enchente, a gente tinha perdido todos os móveis aqui da loja. Foi uma das últimas partes que a gente foi arrumar. Na verdade, mais de um ano já depois da enchente, agora a gente conseguiu fazer a atualização aqui da loja, com os displays, com todos os produtos mostrando assim. É bonito ver de volta arrumada a loja aqui. Dá um orgulho. Esse vídeo foi legal, ó. Tive que tirar o teto pro Denis entrar no Corvette, ó. Essa parte aí não foi muito boa, parou no meio do trânsito lá. Aqui a gente tem a parte de eletrificação, né? Todos os motores aí. Aqui o nosso Fusca elétrico. Aqui sempre tem alguns produtos, ó, tanto em promoção quanto algum saldo aqui de camisetas aí mais antigas. Umas araras aí. Deixa eu até ver se não tem nada. Aqui já tem as novas, ó. Essa marrom, que é legal, ó. Ah, esse aqui é o logo antigo lá, o logo que eu fiz em 2013, ó. Essa aqui é muito legal, ó. Essa aqui, ó, é para mostrar a Race Pro lá, que é a primeira injeção que a gente fez lá em 2003, desde 2003. Bem legal essa aqui, ó. Vou ter que pegar umas aqui, ó. Deixa eu ver o que mais tem. Tem algumas assim que a gente faz com parceria com os nossos distribuidores nos países, ó. Essa aqui é da Itália. FT Education aqui, ó. Par do Christian. Grande professor. Tem essa aqui, ó. Essa polo aqui é pro cara em casamento, ó. Casamento, festa da firma, jantar especial, dia dos namorados aí, ó. Dá pra não deixar de usar uma camiseta da Feutech. Tem essa aqui que eu tô usando mesmo, ó. Que é do C8, ó. Inclusive ficou muito legal. Toda a ficha dele.
Tem essa aqui, ó, que é tipo Motorsport, só que é como se fosse equipe de corrida. Da Vision também. A do Luiz de Leon, ó. Luiz Voodoo de Leon. Olha aí, ó. Aquele Camaro que ele correu ano passado. Tocou horror nos caras lá. A tradicional aqui, que é grande, que é o logo na frente. Ah, essa aqui ficou muito legal, olha só. Da 355, da Ferrari. Olha que bacana atrás. Tem uma tradicionalzinha aqui, ó, também. Com a turbina atrás, ó. O desenho da turbina. Em linhas. Essa aqui, ó, da arrancada, ó. E tem umas tamanho grande, ó. Essa aqui é EG3 aqui, ó. Pinheirinho, ó. Essa aqui o cara, quem sabe, sabe. E tem mais aí, ó. Tem as miniaturas aqui, ó. Ah, gostou dessa do DeLorean aí? Ele tá só pelo DeLorean. Aí, ó. Olha aqui, ó. Tem de criança aí, ó, do DeLorean. Tem várias, de infantil tem várias, assim, desde Mazda, Saveiro, ó. Isso aí, ó, não... tem que ser o guri mais legal do colégio, né? E aqui na Fueltec a gente tem um museu, que é uma parte muito importante, né? Obviamente está em construção, sempre a gente vai ter alguma área nova, assim, de museu. Aqui a gente tem um museu, então tem vários produtos que foram os primeiros produtos aqui, que eram lá os protótipos lá de 20 e poucos anos atrás. Tem fases importantes aqui, que foram as vitórias aqui, tanto da primeira vitória da NHRA, o título. Tem a parte da história aqui que eu já contei assim, mas é legal eu convido vocês a virem visitar a Fueltec, não só no Fueltec Chimarrão, mas qualquer dia de semana aqui das 8h30 às 5h30 da tarde, está aberto para visitação a loja, quanto o museu, vocês podem conhecer um pouco da nossa história. E aqui tem uma janela, ó. Aqui, ó, 9h16 da manhã, ó, um dia de chuva e tem bastante gente aí, ó, tá? O pessoal lotado aí, ó. Agora vamos lá, porque eu quero ver as rodas novas do tipo que eu não vi elas ainda, tá? Cheguei aqui, olha que encontro aqui. Esse cara aqui, a cada 2 dias eu tenho... Cara, ultimamente, cara, o negócio tô te vendo mais que a minha mulher. É, tá estranha essa história, tá mas tudo bem. Esquisito, tá esquisito. Eu fui pra São Paulo, tu me ligou. Ah, aparece aqui no estúdio. Quando eu vi, eu tava sentado num podcast. Aí, 2 dias depois, a gente tava no festival. Não, aí tu veio pra cá. Aí tu veio comprar alguma coisa que eu não sei ainda que tu veio comprar. Já falou ou não? Não. O quê? Não, o quê? Ah, tá. Ah, tá. Não, desculpa, então. Aí apareceu na Fueltec do nada aqui. Nós tava passando o Vectron dinamômetro, apareceu do nada. Aí a gente se encontrou no Festival Interlagos. E ainda fomos no podcast do Flow, né? Foi muito legal, né? Inclusive, foi assim, muito massa. O Igor me surpreendeu, assim, porque ele o cara é um talento, né? O cara consegue fazer um podcast com qualquer assunto e ele faz aquilo se transformar num assunto digerível para o grande público em 3 horas e pouco, né? E o pessoal não queria que terminasse, os 14 mil que começaram ficaram lá e ficaram putos que a gente só fez 3 horas e meia de podcast. Deus. E depois de um evento o dia inteiro. E aí no outro dia a gente se encontrou no Armagedon e agora tu aparece no Fueltec Chimarrão aqui.
Chuva, né? Não tem jeito. A hora que eu acordei, eu vou te dizer que eu não fiquei nem triste que eu não ia ir pra pista lá no Velopark. Falei, eu acho que a gente vai mudar o destino. Vamos lá na Fueltech, vai. Bom te ver. Igualmente. Obrigadão. Valeu. Tô gravando aqui, vou fazer a revelação das rodas do tipo daqui a pouco. Fica aí com o pessoal. Que tipo de roda será essa? Vamos ver, tu vai ver. Surpresa. Valeu. Não, a CF aqui, segura, esse cara segura. É dos bons. Show, bom te ver. Tamo junto. Mas agora eu quero o seguinte, que eu te chamar um cara muito especial aqui, ó. Aí, cara. Seu Beto Paraná, ó. O Beto Paraná é se vocês não viram o episódio anterior do tipo, vocês têm que voltar para o episódio aqui e olha anterior, tá? Tu chegou a andar com o carro? O Betinho andou com o carro, não? O Betinho fez o carro lá e andou. Cara, era o seguinte, era 40 km por hora, era capotando, né? Eu tive dificuldade para dar a volta na quadra para chegar na outra oficina. Cara, mas aí eu vou falar o seguinte, ó. Fez a suspensão e eu andei com o carro, viajei com ele para Santa Cruz, fui, voltei. Teve um dia que, inclusive, eu pensei assim, cara, esse carro tá tão bom que eu vou com ele para Santa Cruz, não vou com a Mercedes, com a ML lá, que é supostamente meu carro de viagem, de família. Levei meu filho, o Pedro, para Santa Cruz e, cara, assim, é inacreditável como a suspensão transforma o carro, né? Com certeza, né, cara? A suspensão é a base do conforto, de você sentir o carro, estabilidade, ter prazer em andar com o carro, né? Cara, ficou assim, mas é impressionante assim como... Eu vou dizer assim, esse carro ficou tão bom de andar que eu fiquei pensando, caramba, mas na época não era tão bom, porque eu acho que avançou muito, assim, até os ajustes, né, as coisas. Hoje a gente tem outros materiais que a gente conseguiu inovar muito do que tinha na época, né? Através de válvulas, pistões, o óleo também é muito diferente do que se usava, né? Guias, e também a gente vem evoluindo ao longo do tempo, né? Aperfeiçoando cada vez mais os amortecedores, né? E o conjunto, todo o trabalho embaixo do carro. E aí tem obtido resultados assim excelentes. Tanto que a gente tem feito assim, 60%, 70% de carro zero. O cara pega o carro zero e traz pra gente modificar. Tu vê, né? É uma coisa louca, né? Muitas vezes a altura também, né? Sim. É impressionante como os caras erram na altura nos carros, principalmente no Brasil, né? E existe algumas coisas também que a gente vê que a fábrica remontando. Tu pega lá uma caminhonete gabine simples e uma gabine dupla, tem a mesma suspensão. Uma para carga e outra é mais para passeio. Então a gente tem modificado muito, trabalhado muito em cima disso, fabricando molas e tal, e fazendo um rate de aperfeiçoamento da suspensão. E legal. Tem conseguido um resultado bem bacana. Agora é o seguinte, ó, eu fiquei mais feliz com o presente que ele me trouxe agora de manhã, ó. Isso é da época, né? 6 adesivinhos aqui, ó. Beto Paraná Arte em Suspensões, ó. Vou colar um agora aqui, ó. Tá? Mas é o seguinte, talvez eu vou ter que te pedir de novo ele depois. Não, vai ficar no... Tá, eu vou colar agora, eu vou ter que te pedir um de novo depois. Pode ser. Tá? Pode ir lá. A casa é sua. Vamos botar aqui, ó. O lugar pra mim é aqui assim, ó. É um Matt Fisher. Segura aí. Cara, peraí. Cara, eu me lembro, sem mentira, eu lembro eu colando esse adesivo quando eu tinha 18, 19 anos. E eu vou te dizer, o nosso adesivo, o primeiro adesivo da Fueltech foi totalmente inspirado no teu aqui. Sério? Sim, porque ele era exatamente assim, igual, ele era simples, ele era uma cor única, assim. Hoje a gente tem outros adesivos, mas esse a gente... o tradicional. O tradicional a gente manteve. Aí, ó. Caramba. E voltou o tempo, hein? Caramba. Eu já vi você fazendo isso há muitos anos atrás. Cara, não, sem mentir, cara, parece bobagem, mas é uma das coisas assim que eu me lembro, guri colando adesivo, assim. Que legal, meu. Legal ter você como parceiro esses anos todos e
a gente se inspira hoje em você. Que Se um dia você inspirou a Beto Paraná, hoje nós nos inspiramos em você. Tamo junto. Bem, obrigado por também sempre Prazer. deixar eles perfeitos. E vamos ver o que temos de diferente agora, né? Bom, agora vamos ver o seguinte, ó. Agora vamos ver as rodas. Nós vamos ter que tirar as rodas aqui para trocar já. Então já vamos olhar o serviço da suspensão aí, ó. Uma das partes mais importantes para mim, sempre quando eu compro um carro, é difícil eu deixar a roda original. Até vou te falar assim, ó, no Vectra aqui, eu até deixei a roda original porque eu achei que era mais legal. Fiquei na dúvida, cheguei a fazer uma enquete de botar uma aro 17 igual a essa, mas acabei deixando original, botei um pneu mais borrachudo, digamos assim, que eu achei que ficou legal. Mas no tipo, vou te dizer que essa roda aro 14 aqui, ela é um desenho bonito, mas ela é pequena, né? Ela é assim, fica um pneu muito grandão, um pneu não preenche a caixa de roda assim, perfeito, sabe? E aí eu fiz, como tradicional, fiz a enquete de qual roda eu colocaria, né? Até vou deixar aqui as opções que a gente botou, mas foi impressionante, foi devastador assim, que o pessoal escolheu a opção número 2, que era pegar essa roda aqui e aumentar ela, em vez de 14 polegadas, fazer para 16. Só que é o seguinte, ó, aí para fazer isso funcionar rápido, ou para fazer isso funcionar, tinha que achar uma empresa que conseguisse pegar uma roda, fazer naquela, só que eu também não queria pegar a minha roda. Aí não é, todos os santos se juntaram e achei um cara aqui em Porto Alegre, né? Isso, aí, mais precisamente Butiá. Butiá, caramba, tem o Rio Grande do Sul aqui, ó. Michael, da MK, Custom Wheels, né? Disse, não, eu faço a roda. E não é pior que o cara fez mesmo, tá ali a roda. Eu vou te confessar que quando tu lançou a enquete lá, eu fui um dos que comentei, né? Ó, número 2, ainda coloquei. Se a 2 vencer, me chama que a gente desenrola. E aí conseguimos outro jogo igual, né? Que é o original desse modelo em específico. Porque ela é só do 7 válvulas, essa roda? Só desse carro. Ela é uma roda que é 5 gomos. A diferença dela, por exemplo, para do Tempra ou Palio, que também saiu com um modelo parecido, ela é 4 gomos. E essa roda italiana, ela é 5 gomos. E saiu somente nesse carro. Só no 7 válvulas? Só nesse carro. Então, só nesse modelo, no caso, né? Que ela vem importada com o carro. Então, se tu pegar uma roda, por exemplo, tem um modelo lá de Palio, que se eu não me engano eu não sei certo qual que é o modelo, mas é uma edição especial. Ela tem essa roda parecida, porém não é italiana, ela é fabricada aqui no Brasil. Então é parecido. Aquela ali, aquele jogo que a gente fez é um modelo exatamente original dele, italiana, aro 14, que foi então customizada para configuração que ela tá hoje. E essa roda foi fácil de achar? Porque me surpreendeu que tu ainda tinha uma roda dessa, né? Dá para se dizer que era para ser, né? Era para acontecer, porque eu até tinha comentado, né, com o Anderson que eu teria a opção de nós fazer a roda, só que eu não imaginaria a dificuldade que seria de achar. E eu pensei assim para mim, eu vou modificar a roda só que não queria estragar a minha, né? Sim. Tipo assim, pensei, vou deixar as minhas guardadas, né? Quando o Anderson perguntou, primeiramente, se teria como deixar as dele reservada, né, sem fazer outro jogo, eu respondi na hora que sim. Sem saber. Depois que pensamos, agora eu tenho que me virar para conseguir um jogo, né? Mas deu tudo certo, eu consegui um jogo até de certa forma fácil, assim, né? Hoje em dia, com a internet ajuda muito, né? O cara Achei encontrar. Achei em Tubarão, Santa Catarina. Meu compadre estava lá, fez o frete para mim, trouxe e praticamente há 2 semanas atrás a roda não existia, né? Então era só as medidas e as configurações que nós tínhamos decidido, mas a roda em si não existia. Então depois que chegou para mim, a gente iniciou o processo de customização. Eu quero ver elas agora, porque o resultado é esse. Agora é o seguinte, ó, vamos revelar as rodas aqui ou não? Pera aí, segura meu chimarrão. Aqui. Aí, ó. Opa! Então aí, ó. Vamos fazer um suspense, né? Olha, a capa é caprichada. Fiel. Olha aí, ó. Caramba. Exclusivo o negócio, hein? Já viram uma roda original de tipo 7 válvulas, aro 16? Olha o detalhe ali, ó. Sim, aqui que faz a emenda. Isso. Ó. É a italiana. Essa é a original italiana mesmo.
E aqui aumenta ela, isso é impressionante, Isso. né? Na Usa verdade, um tambor, no caso, né? A parte e esse tambor era de uma roda original? era de uma roda BMW original. BMW? É. Ah, interessante. Usa, no caso, porque a configuração bate, né? Com a questão de tala, aí a gente consegue fazer o dimensionamento nas medidas e encaixar a face ali. Vamos compará-las aqui, ó. E aqui que a gente fez, ó, a gente fez uma borda, aumentou ela 1 polegada, né? Isso. Então ela passou 1 polegada a mais para fora, né? Porque essa aqui é meio que para dentro, né? Essa ali, no caso, o offset é 20 e essa daqui ficou com offset 30, né? Para poder jogar, deslocar, então a face da roda ficar na mesma posição, Sim. porém a borda da roda jogar um pouquinho para fora o talão do pneu. Né? Aham. Ah, e aqui, ó, dá pra ver. Aqui é a parte da emenda, ó. Isso. Cara. Ela é feito um encaixe, né? Tanto pela parte da frente, pela parte de trás. E ela entra, tipo, forçada, assim. Ela tipo, entra, no torneada. caso, faz o aquecimento, né, do tambor. Balanceamento, esse tipo de coisa, tudo perfeito. 100%. Aham. No caso, faz os encaixes, as medidas e ela é colocada sob pressão ali, né? Até aqui, olha aqui, ó. Essa aqui já tinha sido torneada Sim. bastante, né? Sim. Aqui sumiu até. Tá vendo no meu dedo aqui, ó? Essa roda aqui, ela era bem original ainda. Até posso te mandar depois, antes de fazer o processo, que ainda tem toda essa marcação, a configuração da roda ali. É, porque isso aqui, ó, pra você ter uma ideia, na roda de trás tem um pouco menos torneado, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem, dá pra ver ainda assim, ó, a configuração aqui é 5,5 por 14, ó. E ali na frente ela já tinha sido tão torneada que sumiu isso aí. Isso mesmo. Interessante. Tá, vamos botar ela no lugar agora e vamos ver. Bora. Vamos botar elas, não? Vamos botar elas ali? Douglas aí. Esse cara aqui é o das missões agora aí, ó. Vamos... Tem que ver. O Douglas é o encarregado dos carros, dos projetos, da oficina aqui. E a gente abriu aquela vez a vaga para isso. Cara, a gente recebeu uns 2.000 currículos. O cara é sortudo aqui, 2.000 currículos foi contratado. Foi quase um concurso. Foi um concurso. Que deu certo. Ó, Fico feliz. vamos lá. Someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night, and I contemplate for a while. O bom é que não precisa nem anel centrador nem nada, né? Que é a roda do carro, né? Perfeito. Que legal, hein? Isso aqui é o seguinte, ó. É bom que o cara que fez a roda, que pintou a roda, ele que bote com a chave, porque para não arranhar, né? Porque a pior coisa que tem é quando o cara manda pintar um jogo de roda, leva para montar e já vem arranhado. Para montar os pneus já é uma Os dificuldade. pneus também, né? Ficou bonito, hein? Vou te falar. A bordinha, né? Cara, olha só. Vou ter que baixar o carro. Vamos trocar as quatro e vamos ver. Mas era bem a ideia, deixar um estilo da roda original, mas com o cara olha assim, diferente essa roda. O carro em si, de uma certa forma, né? Ele passou de ser um carro normal para ser um carro esporte. Como se tivesse sido lançado como tem a MG, a BMW, M3, coisa parecida. Muito legal. A torre, aqui tem um adesivinho aí, ó. Nós temos um amortecedor aqui que é 3 centímetros mais curto, né? Ele é um amortecedor de duplação, óleo é especial e usa nitrogênio. E quanto que ele baixou de altura no carro, te lembra? Em torno de 4 centímetros. 4 centímetros do que era. Ficou bem social. Vamos ver se vai precisar mexer agora. Eu acho que a roda sendo um pouquinho maior, não sei se vai precisar alguma coisa diferente. Vamos ver como é que fica no chão.
Agora é baixar no chão e tirar do elevador pra gente ver a altura, como é que vai ficar. Ó. Ele tá na altura já ou será ou ele tá ainda alto? Cara, ficou legal. Bah, é baixar 1 centímetro a dianteira. Cara, ficou top. Parabéns aí. Obrigado, Anderson. Não, e o offset aqui, ó. Acertou. O bom de ter uma roda customizada assim é essa questão do acerto no carro, né? Sim, tu consegue deixar o offset certo. Isso. Eu vim aquele dia fazer as medidas e aí a gente debateu a respeito de tala, dimensão, porque o que foi feito nessa roda, né? Ela subiu tanto a tala quanto o diâmetro. Ela era 14, subiu para 16, ela era a tala 5,5 e foi para a tala 6,5. Dentro dessa configuração a gente consegue acertar milimetricamente de acordo com o que o cara quer que fique o projeto, né? Cara, eu vou dizer, ficou muito legal, assim, deu um até a questão assim, né, da pintura da roda em si, o prata que eu usei é um prata momo. Por exemplo, é um prata que se usava na década de 90, que era um Maps perolizado, digamos assim, né, que pra época era um luxo, cara. né? O carro tem que ser um de época, não adianta botar uma roda moderna, né? Sim. Cara, ficou muito legal. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado aí. Pela oportunidade. Valeu mesmo, cara. Valeu. Gostei da ideia de fazer rodas assim, customizadas, únicas assim. Sempre que quiser, estou à disposição. Se for pensar, na verdade, a da Ferrari eu fiz assim, eu desenhei ela, mandei fazer. A do DeLorean, eu fiz também, né? DeLorean a gente chegou a conversar também da outra vez. De fazer ela maior. Eu te mandei umas opções, né, e tal. Mas do Brasil não fazia sentido mandar pro Brasil e mandar pra lá, era mais fácil fazer lá, né? Era mais fácil fazer lá. Cara, mas muito legal. E Beto, é o seguinte, vai voltar pra ti pra dar uma baixadinha na frente, né? Eu acho que a gente vai ter que ajustar um pouquinho, né? Pra valorizar um pouco mais a roda também, ficou perfeito. Não sei se ele tá alto ainda, de repente, às vezes andando ele tá baixo, mas dá pra baixar. O que tu acha, um dedo? Eu acho que a gente tem que baixar aí em torno de 2 centímetros aqui. Um pouquinho menos na traseira. A traseira. Pra rodar com ele vai acertar melhor e aí a gente vai fazer perfeito. Show. Ficou perfeito. Top. O offset deu certo, saiu bom. O ruim é quando tu erra offset na roda. Não tem muito ainda mais pra... Cara, show. Que legal, gostei. Suspensão, roda feita, agora é o próximo passo. Agora é o seguinte, ó, vocês acharam que como é que é? Os caras falam pra mim assim, tá, mas não, deixa o carro andando, o carro tá andando, porque vai parar o carro agora pra fazer o negócio. Aí eu achei um outro cara pra fazer uma encrenca aqui no carro, que vocês vão descobrir agora, ó. Achei a solução, eu preciso 5 caras bem pesados aqui, ó. Vem cá, tem um aqui, ó. Quanto pesa? 168. 168. 96. Tá, 96 não é muito aí, ó. Tem alguém com mais de 100 quilos, quem é que pesa mais de 100 quilos aí, ó? Tem? Tá, entra os 5 aí no carro aí, ó. Vamos ver se a altura vai ficar certa agora. Eu acho que a gente vai ter que usar um kit de mola gás aqui. Olha aí, ó. Aí, ó, a traseira assentou já, ó. Consegue não? Vai dar os 5? Ai, cara! Aí, ó. Ó, a traseira tá meio baixa. A suspensão é rígida. Tira, olha aqui, ó. Tira a foto aqui, ó. Quando baixar, tu tira a foto. Tá bom aí o teste de suspensão? Não, fica aí. Deixa eu Fica até ó, às 11h30, tá bom? Quando acabar aí, ó. O último que saiu é motivo. Ó, mas não, Beto. A dianteira tá certa agora, ó. A traseira tem que ter cuidado. Vamos ver se não pega aqui, ó. Não, ó. A traseira aqui vai ter que... Não pega, ó. Mas talvez vai ter que cortar um pouquinho isso aqui, ó, pra garantir. Aqui também, ó. Agora é o seguinte. Rodas acertadas, suspensão, a gente fez uma simulação adequada e agora o Beto se vira pra deixar na altura certa. Tem que passar com os caras ali depois. Mas agora é o seguinte. O carro ficou tão legal e eu sempre caio nessa encrenca de me achar, não, eu vou comprar e não vou mexer em nada, né? Não vou mexer, vou deixar o carro original, tá bom, tá perfeito. Andei um final de semana com ele para Santa Cruz, já me diverti, só que aí eu comecei a me incomodar com os detalhezinhos assim no carro e
E aí fiquei pensando, cara, mas esse carro merece um tratamento, assim, sabe? Tem umas coisinhas assim que assim, nesse lado aqui da pintura aqui estragada, tem umas bolhas levantando aqui, ó, que eu fiquei incomodado e eu pensei, cara, eu vou fazer o certo, vamos pintar esse carro, vamos fazer o certo. E aí tinha uma oportunidade, um cara aqui das antigas aqui de Porto Alegre também, que eu conheço há um tempo já, mas na verdade não tinha muito contato, fazia tempo. Achei o cara para fazer a restauração do tipo aqui em Porto Alegre e ele veio aqui agora e vai começar a restauração literalmente hoje. Então é o seguinte, eles vão entregar o carro para ele aqui do evento, ele vai sair do evento e vocês vão acompanhar a restauração já do tipo imediatamente. Mas deixa eu apresentar esse cara primeiro aqui, ó. E aí, Fernando, como é que tá, meu? Tudo bem? Bom, esse cara aqui é o seguinte, tem pertinho aqui a oficina, né? Sim, na Avenida Polônia aqui. É. A gente trabalha com restauração e customização, né, entre outros serviços. E daí surgiu essa oportunidade que o Anderson proporcionou para nós e a gente vai dar continuidade no projeto. O cara vê como uma oportunidade que eu proporcionei Claro. para ele. Na verdade, ele vai restaurar o carro num prazo recorde aí, né? Como é que é 2 semanas, não? Não. A gente não tem tanta, consegue ter tanta pressa assim. Não, mas a brincadeira. gente vai desmontar o carro, a gente vai ver, vai fazer uma análise bem profunda, vai conseguir restaurar a originalidade dele, né? E claro, a gente vai alterar algumas características de acordo com o que o Anderson pedir, né? Mas a gente tem aí um grande projeto pela frente, né? E que a gente vai apresentar aqui para vocês assim que estiver pronto, né? Nós vamos apresentar em etapas, né? Que o Anderson vai acompanhar juntamente, né? Tanto dos Estados Unidos como aqui do Brasil enquanto ele estiver aqui. E a gente tem um bom trabalho pela frente aí. A gente conta com vocês. E na verdade, o que a gente estava... Vamos pensar juntos, né? A ideia, assim, olhando o carro, ele é um carro relativamente íntegro, né? Sim. Ele, obviamente, como um carro que nunca... Não é um carro de coleção, não é um carro que tem uma quilometragem Ele já tem alguns anos já. É evidente que tem algum reparo pequeno, mas a integridade dele é muito boa. Vale a pena a gente fazer esse projeto. Inclusive, a gente já esteve analisando anteriormente. A lataria dele, ela está íntegra, não tem torturas, não tem nada. Então, a gente vai para a parte da funilaria. Né? Funilaria e pintura. A gente vai fazer pequenas correções, pequenos ajustes, mas não tem grandes coisas a ser feito. Porque não é um carro assim que a gente não vai fazer no espeto, por exemplo. Não é desmontar inteiro, mas não assim... há essa necessidade. Mas tirar os vidros, tem que tirar, né? Sim, nós vamos tirar os vidros, o teto solar, os bancos, né? Enfim, a gente vai acompanhar junto. Nós vamos ter que, de repente, realocar aquela questão da lateral ali, em questão das rodas também, né? A gente vai trabalhar em conjunto com o Beto Paraná. Aproveitar e dar uma ajustada nos paralamas. Acho que não vai pegar, mas na dúvida, né? A intenção é o quê? É fazer um projeto em que ele fique acomodado com todos os itens. Um exemplo, as rodas, né? Agora que elas foram trocadas, vai ter que mexer na suspensão, nós vamos mexer naquela lateral ali também, mas a pintura dele em si, a preparação, a pintura e todo o serviço que vai ser feito, vai ter uma, digamos assim, uma harmonia com todo o projeto, né? Os bancos eles vão continuar da mesma forma, né? Sim, porém eles vão ser estão restaurados. com uma espuma assim um pouco faltando, Cansadas. né? Cansada, né? Se tu olhar aqui, por exemplo, aqui tem uma costura saindo. Nós vamos remover eles vão ser feitos. Isso aqui que me, tipo assim, que falta espuma aqui dentro, né? A gente vai ter que conseguir uma espuma melhor, né? A gente vai, o painel também vai ser o painel aqui, ó, reconstruído de uma forma... Ele tava com um feltro aqui, ó. Isso. Até que eu tô vendo aqui Nós agora. vamos reconstruir o painel também. Esse painel aqui, ele tá trincado, ó. Dá pra ver que ele tá trincado aqui, ó. Tá trincado bem aqui, ó. E nesse canto de lá, depois a gente mostra no outro lado, de repente. Esse feltro aqui também pra barulho. Mas eu acho que é só esse pedaço do painel que tá pior. Na verdade, o resto aqui tá ok. A manopla de câmbio aqui, até descobri que essa aqui é de uma... acho que é de 1.6, uma coisa assim, eles trocaram, ó, ela tá solta. E eu descobri, sabe o que? Eu te mandei foto, né? Sim. Descobri que pelo Malagoli, lá que é um cara que faz a restauração de Vectra, especialmente, que fez a manopla do meu Vectra, ele pesquisou com uns amigos lá e um cara, um especialista, disse, cara, a manopla do Fiat tipo 7 valve, ela é especificamente de couro, e só de 7 valve, mas é impossível tu achar uma. Aí a gente procurou por fotos na internet e a do Skyline R32, 33, 34... Que é aquela que tu já é a encomendou mesma já. E ela é exatamente... Ela é muito igual. Tipo assim, aí que eu vou fazer? Eu vou botar uma manopla... Só que essa eu consigo comprar zero da Nissan. Aí eu comprei uma manopla do Skyline R32, que vai ser muito parecida com a original. E vou ter uma manopla de R32 aqui de Skyline no carro. O projeto tem tudo para ser o tipo mais bonito do Brasil, digamos assim.
E esses detalhes aqui, ó, dá uma olhada de interior assim. Por exemplo, esse vermelho desgastado assim, isso aqui tem alguma coisa que dá para fazer? Bom, hoje a gente tem vários materiais em que a gente consegue restabelecer a originalidade, tá? A gente vai ver, procurar, né? Ver a cor certinha e nós vamos fazer uma restauração aí também, nós vamos pintar aí também. É, porque uns detalhes assim que fazem muita diferença, né, quando tu olha o carro. Sim. As entradas de portas também vão ser todas pintadas, né? Sim. Na realidade o carro vai ser todo desmontado, né? Sim, tira as borrachas. Ele só não vai pro espeto. Sim. O carpete a gente vai ver a possibilidade da gente conseguir um outro. Tá. Que esse aqui também não tá ruim, mas não tá ruim, se a né? gente tiver a possibilidade de conseguir um melhor, tudo certo. Às vezes dá para recapar ele também, né? Sim. Só por cima, né? Isso que ele normalmente faz, né? Sim. Aqui, ó, por exemplo, essas coisas aqui, né? Sim, sim, a gente vai fazer também. Ah, o banco ficou no chão. Não, pode o banco ficou rolando no chão. Pode ter sido. O banco ficou rolando no chão em algum momento, ó. Deixa eu ver se aqui tem... Hoje a gente já tem vários materiais que a gente consegue restabelecer, né, a originalidade do plástico. Uma pintura em cima, fica bem aproximado, em torno de 90%. Tá. As borrachas também a gente já vai começar a ver, né, procurar para trocar também. Sim. Né? Até que elas não tão ruins para falar, né? Não tão ruim não. Tem umas coisas assim que é uns podrezinhos, podrezinho não, uns amassadinhos. O carro em si ele não é batido, né? Não tem nada, ele é íntegro. É um bom projeto aí. Os emblemas, né? Como pinta tudo, né? Isso aqui é adesivo mesmo, será? É estranho, né? Ou era pintado? Aqui tá adesivo. Aqui tá adesivo. Eu não sei, alguém... Eu acho que era pintado de fábrica. Se alguém souber, se os carros de fábrica ele era adesivo, era pintado, até me mande aí. Leva o carro, fique à vontade aí, só espera um pouquinho o pessoal apreciar ele um pouquinho. Vai com o carro pra oficina já e... Começamos o projeto. Amanhã eu tô lá, viu? Então é o seguinte, pra vocês vai ser rapidinho, ó. Vamos fazer assim, ó. Ele vai levar o carro e amanhã eu tô lá pra gente continuar o episódio. Valeu! I wish you all the best I can, and I stop myself for a while. I'm saying things I don't believe. Nós vamos começar a desmontagem do tipo. Isso aqui é um projeto de preparação, pintura. Nós vamos refazer os bancos, nós vamos retirar a mecânica, onde tem outros colaboradores envolvidos. Nós vamos fazer um alinhamento desse carro, embora ele seja um carro íntegro, ainda tem alguns detalhes de pintura a ser corrigido, né? Então a gente vai começar esse projeto agora. Ele chegou agora para nós aqui na oficina e estamos começando. E para começar eu vou chamar o Wagner, da Revest, Customizações, um cara que é fera nos bancos, tá? E que vai nos ajudar nesse projeto. E aí, Wagner? Beleza. Beleza? Explica aí para nós o que vai acontecer aqui, qual é a tua logística aqui, enfim, o que tu vai fazer nesses bancos aqui pro Anderson? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, cara. Sabendo que o Anderson é chato com carro, né, velho? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada no modo geral. Aqui é o seguinte, ó. Dá para notar que esse material aqui, ó, ele foi feito injetado, tá? Certo. Então, explica melhor, desculpa te interromper, explica melhor para nós o que é injetado. Injetado é quando o material ele já é colado na espuma. Entendi. Ele já é colado todo no banco aqui. Certo. Então as partes onde haveria de ter costura são coladas. Certo. Para isso aqui ficar legal, eu preciso remover todo esse tecido para poder usar o mesmo tecido, tá? Para manter o original. Vou remover todo esse tecido aqui, fazer costuras com que fique da forma original, sem aparecer, mas que mantenha o design do banco aqui, porque aqui tá solto, ó. Tá, e me diz uma coisa, Wagner, eu tô curioso e eu acredito que o Anderson vai ficar bem curioso também na questão de que, cara, fica bom? Vai ficar perfeito. Certo. Não, eu confio no teu trabalho. Vai ficar perfeito. Eu confio no teu trabalho. Toda a parte plástica também a gente vai restaurar. Tem lugares aqui, ó, que tá presa com parafuso, até porque o carro não é um carro novo, né? É um carro que a gente vai restaurar. Certo. Então a gente vai alinhar toda essa parte, tá quebrada, restaurar partes quebradas, então vai ficar legal. Certo. Quanto ao forro, o que tu vai fazer para nós aí, Wagner? Vamos remover o forro. Para manter essa peça original toda, a gente vai ter que higienizar ela todinha para deixar do modo limpo, né? Porque na verdade ele está sujo. Certo. Não vejo nada quebrado, mas também vai ficar perfeito.
O Anderson me falou uma questão também do painel, tá? A gente sabe que na época esses carros eles apresentavam barulho no painel, etc. E daí o pessoal ia mexer e às vezes quebrava alguma coisa. O que tu pensa em fazer para restabelecer ou ficar mais próximo da originalidade? Não, eu já vejo que aqui, ó, acabei de tirar a prova do crime. Certo. Isso aqui é usado para tirar os ruídos do painel. Certo, isso. O que a gente vai fazer? Essa peça está toda ressecada, está quebrada, ó. Correto. A gente vai ter que remover esse painel, remover todas as peças quebradas, Certo. restaurar elas, pintar elas, reforçar por dentro e colocar no lugar. Para não acontecer mais isso aqui, ó. E isso aqui não vai aparecer nada, vai ficar alinhadinho. Te entendi. Então isso aqui para ti, digamos assim, é uma coisa que Isso te aqui fácil é solução. batata frita. Batata Vamos frita, demolir é isso ele, aí, velho. depois vamos montar para ficar zeradinho. É isso aí, nós vamos Valeu? mostrando o projeto, como que vai ficando. Feito. Bom, a gente continua aqui no nosso projeto, a gente está com o Wagner da Reveste aqui já fazendo a parte da estufaria do carro. Aí agora eu vou chamar o Mano para a parte mecânica, que é o que vai ser o responsável por retirar toda a mecânica, deixar o cofre limpo. Mano da Quality Car, um cara que eu já conheço há um bom tempo, né? E vai ter o prazer de trabalhar, e a gente vai ter o prazer, enfim, de trabalhar junto com ele. Então, Mano, vem cá um pouquinho. Opa. Fala um pouco sobre do que tu vai fazer. E aí, tudo bem? Como é que tá? Certinho? 100%. Eu vou abrir o capô aqui para Claro. ti. Eu quero que tu explique um pouco do que vai ser esse projeto, o que a gente vai ter aí para mostrar para o pessoal. Esse carro, eu não sei se tu observou que ele está bem íntegro, né? A gente vê que ele não foi aparentemente retirado da mecânica ainda, ele está com todos os traços de que é um carro bem preservado. Mas me fala aí, cara, na parte da pintura, a gente vai ter que dar uma boa preparação nesse cofre, uma higienização Sim. e tudo. A gente vai começar a desmontagem dele mais tarde. Mas eu queria que tu explicasse um pouco como que vai funcionar essa retirada de mecânica, porque, na verdade, o meu negócio é pintura, né, velho? A gente vai, desculpa te cortar, Capaz. a gente vai tirar o trem de força todo, motor e caixa, a gente vai baixar ele junto com a suspensão para que tu tenha todo acesso a poder fazer todo o trabalho de pintura, a preparação, enfim, a gente vai tirar esse chicote elétrico, reservatório, sistema de radiador, tudo isso para que tu consiga otimizar e fazer um belo de um trabalho aí, para que tu tenha acesso para isso. Certo. E me diz uma coisa, bom, esse acompanhamento tu vai ter com os fios, essas coisas, tipo, a gente, se tiver que trocar alguma coisa, a gente já troca? Claro, é o momento de fazer uma preventiva de alguma mangueira, alguma conexão, alguma coisa de selo de motor, talvez, eu acredito que já tenham feito alguma coisa, mas o que a gente achar no meio do caminho, né? Calço de motor, de repente, com desgaste, tudo isso que a gente conseguir ir solucionando para deixar o carro como se ele tivesse vindo de fábrica agora. Certo. Bom, eu conto com a tua parceria aí para a gente fazer um Claro. excelente trabalho. Será feito. O Anderson conta com isso também. Sim. Né? E a gente vai começar esse processo aí da desmontagem da mecânica, pessoal. É isso aí.
Algum momento tu achou alguma dificuldade, alguma coisa no meio do caminho? Cara, o que acontece? Acontece que tem várias peças muito ressecadas, então elas quebram fácil. Até o momento, uma peça só se quebrou, mas a gente consegue resolver. Por enquanto tá tudo certo. Tá desmontando o motor, vai tirar o painel frontal agora, do motor cair para baixo. E agora a gente tá tirando a água ali do radiador. A gente não vai aproveitar a água, tá? Pode ficar tranquilo. Depois a gente vai trocar óleo, vai fazer tudo. E talvez, só talvez, a gente bote motor novo. Mas eu acho que é coisa pro próximo episódio, pros próximos capítulos. Cara, como é que vão fazer isso aqui? Não, eu sei que não é minha praia, mas é o seguinte, olha só. Não limpar isso aqui, quando a gente limpa aqui na oficina, às vezes que a gente faz alguma sujeira, alguma coisa, a gente toca aquela espuma mágica. Mas nesse caso aqui tá muito encardido. Como é que tu vai fazer isso aqui sem tipo, descolar, cara? Pode pegar a tela, preservar esse mesmo tecido. Cara, não tem como descolar. A primeira coisa é reforçar a parte de baixo aqui. É porque eu tô vendo que ele tá quebrado aqui, ó. Antes de limpar. Tá, mas isso aqui é tranquilo. Tranquilo. Show de bola. É porque é um tipo duas portas, né? Essa parte aqui, ó, a gente vai ter que vir com todo o carinho. Depois que ele tiver reforçado por baixo. Se a gente fizer isso agora, o teto vai desmanchar. Entendi. Então primeiro reforça, depois faz a limpeza. Pra ele chegar mais ou menos nesse tom aqui, ó. O tom dele é esse aqui. Tá vendo? Ó. Do jeito que tá. Tu acha que pode sair? Porque ali parece que tem umas marcas de ferrugem ali, alguma coisa do tipo. Vai ser Sai, fica 100%. 101%. 101%. Pá, de otimismo aí, velho. Tá, me diz outra coisa. Isso aqui tu vai usar algum tipo de técnica? O que você faz nesse caso? Porque a gente vê muito nas lavagens, sabe o quê? O pessoal não tira o fogo e limpa. E aí não, assim, quando se usa aquela extratora, ele fica limpo na hora, mas ele solta todo o tecido, solta da espuma. Tá, então na verdade... Daqui 2 meses o tecido vai começar a ceder e vai ficar aquela tenda árabe que chamam quando o carro está todo cheio. Tá, então na realidade, muitas dessas coisas que a gente vê do fogo descolado, na verdade é porque o pessoal usou a extratora. Muitas vezes sim. Entendi. Mas em relação às marcas Audi, Mercedes, isso aí é de tempo mesmo. De spray. Discovery, Land Rover, Smoke. Mas tudo tem solução, né? Eu já vi que tu fez várias Land Rover lá. Tudo tem solução. Vai ficar bom. Vamos continuar? Pronto. Muito surpresa, né? É a mesma coisa. Cara, mas eu vou te dizer pra ti que ele tá muito bom, velho. Tá... A gente vê umas coisas assim que... Pô, a gente tá vendo que só aqui, né? Esse painel aparentemente não foi trocado, né? Pô, Douglas, vai me enfiar uma água de 1900. Não, essa é nova. É nova? É nova. Porque as coisas, veio umas coisas aqui, né? Pá, meu, eu não tirei. Boa. Tem que levar isso aí depois. Pô, essa água é nova mesmo, velho. É nova, era dezembro. Pô, mas vocês estavam passeando com o carro, mano? Sim, foi para Marizão. Ah, mas então... Tem que botar pra rodar o carro. Ah, tá, tudo bem. Deus do livro. Carro parado não faz história, né? Não, porque eu vim andando com ele de lá, cara, e o carro bom. Velho, aliás, é o seguinte, olha só. Foi trocada as rodas, a suspensão Beto Paraná fez com as outras rodas, com as originais, né? Sim. E, cara, a suspensão do Beto, aliás, sempre foi, né? Sempre foi melhor que ele. Eu vim andando com o carro de lá, além de estar todo mundo olhando, e eu tava assim, ó, parceiro ali dentro de um carro, suspensão macia, cara. Não, o Beto é fora de série, sempre foi, né? Não, o carro tá bom de andar, o motor tá bom, suspensão é outra coisa. Quando veio não tinha ninguém em casa na suspensão. Agora, igual o carro firmezinho no chão, motor bom, a FT fez uma diferença. Sim, fez uma diferença. De 109 cavalos foi para 120 só com a FT e o acerto do Benzon. Então o carro é maravilhoso. Eu curtiria mais o carro, mas o homem quer deixar nos trinques para quando ele voltar, né?
Que na verdade o que acontece? Tu vê, a gente estava vendo o Vectra lá, né? O Vectra tá bonito e querendo ou não, esse aqui tá um pouco inferior na questão de lataria do Vectra. Ah, sim, com certeza. E o preto ele mostra muito, cara, são muitos detalhes. Eu tenho que ver o cara do vidro agora para tirar esses vidros com cuidado, que aliás é uma coisa que a gente está precisando tirar com muito cuidado para preservar essa borracha aqui original, esse acabamento aqui. E isso é uma grande preocupação, cara, porque normalmente o pessoal passa uma linha aqui por fora, né? Uma linha, eu acredito que é como é que eu vou dizer pra ti, um cordão. E aí o pessoal tira e às vezes machuca isso aqui. Então se a gente conseguisse um especialista para tirar esses vidros aqui e para polir também. Tô vendo um cara aí, vamos ver o que ele vai dizer pra gente. Só fala pra ele que a única prioridade que a gente tem nesse vidro é o adesivo aqui, ó. Deus o livre de tu tirar esse adesivo. Tá brincando? Isso aqui é a prioridade. É o Venzon, é o nosso túnel. É mesmo, cara? O cara é bom. Ah, sério? É bom. Pô, tem que conhecer essa Melhor que ele gente. só tem um. É mesmo? Eu. Ah! Cara, outra coisa que eu gostei também, sabe o que foi? Essas rodas. O cara que. É Mike, né? O nome É dele? o Mike. Ah, o Mike é falecer. E tu vê que E ele fez em uma semana. Pegou ali a missão. A gente falou, meu, tem até domingo, né? Ficou chimarrão pra fazer. Ele fez, pintou, achou as rodas, montou os pneus. Loucura, cara, bom. Cara, sabe o que eu acho que é mal barato isso tudo? Pô, o cara veio de onde mesmo? Butiá. Butiá, 100 e poucos km. Buscou as rodas, levou, fez as rodas. Fez e trouxe de volta. Sério. Não, e o acabamento do cara é bom, meu. É bom. Pô, esse cara devia estar na capital aqui trabalhando com a gente. Não, ele faz um serviço bom lá. Ele faz roda de BM, de Alfa. O cara é bom. Esse cara se colocar, olha só. Olha o detalhe da roda, meu. Ô, meu, ele se puxou pra fazer isso aqui, velho. Eu vou te dizer pra ti que fazer o acabamento nessa roda aqui não é fácil, cara. Olha só, ele aumentou a borda, né? Ele aumentou a borda, deixou mais taluda. E foi tudo feito sob medida para esse carro. A roda foi feita sob medida para Tá, mas como é que foi feito isso? Foi levado o carro pra lá? Foi lá, ele veio no Thiago, veio, aí ele tirou as rodas, mediu. Eu já tinha feito uma medida mais ou menos, mas ele fez melhor. Ele mediu, viu quanto que a roda podia entrar para dentro, quanto que ela poderia ficar alinhada. Mediu, tinha que ser também as traseiras, né? Porque a traseira é diferente da dianteira. Então, deixou feito para esse carro. Uma outra situação que o Beto Paraná estava falando, que como ele fez a suspensão pelas outras rodas e agora foi instalado lá, que o Anderson colocou essas novas rodas, a gente teria que mexer nessa parte da lateral ali. Ah, sim. Para evitar de pegar, né? Isso, eu vou tirar. Inclusive é essa altura que vai ficar agora, que ele entrou ali no carro. Sim. É mais ou menos essa Aqui altura no que a gente caso, quer né? deixar. Então o que acontece? Para quando passar em algum quebra-mola, alguma coisa não pegar, eu acredito que a gente vai ter que fazer um pouco essa borda aqui. Eu estou aguardando o Beto Paraná, ele tá vendo agora como que ele vai fazer para se deslocar de lá, né, para vir aqui para ter uma ideia. Mas isso vai ser no meio, mais no meio do projeto. Temos tempo. Esse vidro aqui também a gente tem que ver o porquê que ele está arranhando na pestana. Isso aqui eu acho que de tanto abrir e fechar a porta às vezes, porque a sustentação da porta ela é um pouco mais sensível, enfim, eu não sei, mas o carro duas portas ele sempre teve esse problema de começar a arranhar o vidro aqui no meio, ó, como está aqui. Eu não sei se é porque a parte interna da porta ela foi mal projetada, coisa do tipo. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver, ter coisas medidas, porque não adianta a gente mandar polir o vidro e depois ficar arranhando de novo. Tem que olhar às vezes as pestanas internas também ficam muito sujas, né? Com o tempo. Porque ele era um carro ele ficou muito tempo parado numa área que era de praia. Então pega muita areia, muita coisa que vai sujando ali. Cara, mas olha só, a gente vai colocar ele no elevador depois. Ele não parece que era um carro de praia porque ele tá muito íntegro. Não, ele tá íntegro. Tu olha por baixo ali. Quando tu pega um carro de praia, tu imagina que o carro esteja completamente enferrujado, né? Com aquela surpresa. Não é esse caso aqui. Não é o caso. O carro tá muito bom, tá íntegro, foi bem cuidado. Só que, claro, a gente não pode esquecer que é um carro de 94, né? Tem os detalhes, tem ferrugens normais. E com um carro de 94, se for parar pra pensar, não tá tão bem arranhado. Provavelmente nunca foi polido. Não. Tá Eu vou te dizer pra ti que eu me surpreendi. Aquela vez que tu me chamou para integrar esse projeto junto com vocês lá, eu observei e ainda te falei, né? O único pecado que eles fizeram aqui, além de repente não ter puxado da maneira correta, foi o fato de não ter tirado o vidro. Exatamente. É que esse aqui é um medo que a gente tem, né? Esses vidros aqui, eles são colados, se eu não me engano. E daí tu vai tirar, pode correr o risco de quebrar. Na verdade, a Telin do Brasil é uma máquina importada que eles têm,
que ela dá um calor aqui, ó, e solta todo o vidro. Sim. E as borrachas elas ficam íntegras, entendeu? Para-brisa, vidro da tampa traseira que é colado também. Eu não sei te explicar qual é o modelo da máquina agora, mas é uma coisa que a gente almeja aí também. Começa a dar calor aqui, ó, solta todo o vidro. Isso aí é uma coisa que a gente deveria ter na oficina. Sim. Até mesmo esse pessoal que instala vidro nas oficinas, eles deveriam ter, porque, cara, isso proporciona uma segurança muito maior. Imagina, não precisa passar nenhum fio de nylon, nada na volta. Não é fio de nylon, cara, é um arame, eu acho. É um arame bem fininho, parece um fio dental assim que eles passam. Isso mesmo. Até alguns usam fio dental. Isso mesmo. Nesse caso aqui em específico, a gente está vendo quem é que vai fazer isso aqui para nós, porque essa máquina existe só com o pessoal da Telmo no Brasil hoje e pelo que eu entendi, não tem nenhuma pessoa que trabalha com vidro que tem ela ainda. Né? Ela tem várias outras coisas que ela faz, ela repuxa lata, enfim, dá calor, dá pra usar para martelinho de ouro também. A máquina é fora de Mas falando disso, é que ele foi pintado de porta fechada. E é isso que incomodou mais o Anderson, né? Ele tem esses detalhezinhos aqui. Mas além do vidro, eles não tiraram nem a maçaneta, porque tem sujeira aqui. Ele foi mal pintado, querendo ou não. Às vezes a gente fala brincando, né? A gente chega no carro aqui na oficina e eu digo, pô, cara, esse pintor aqui pintou comendo salgadinho, né? Porque, cara, isso aqui é uma coisa primordial que a gente tem que fazer, que é a desmontagem do carro. Eu sei que é difícil, mas tipo assim, ó, porque não foi desmontada a pestana aqui, foi pintado, tudo montado, ficou áspero aqui, né? Porque o verniz não consegue selar a peça ali, então fica áspero. Aí toda vez que tu manda polir o carro, coisa parecida, fica cheio de cera aqui, fica horrível. Então é imprescindível a gente desmontar, não adianta, dá um pouco mais de trabalho, mas a gente tem que fazer. Nesse caso em específico, aqui vai ser feito tudo isso. Um overhaul. A gente tem que ver depois por baixo desses aerofólio, se não tem, sabe? O meu único medo nesse carro aqui, que nem a gente estava falando no negócio, um carro de praia e tal, por mais que ele esteja íntegro, um carro de praia, e que na época não existia um banho térmico não, mas um banho contra ferrugem, tanto como há hoje, de 10 anos para cá, que são coisas carros e tal. O material antigo. Então pode ser que a gente tire essas caixas de ar aí, esses aerofólios, e tem uns podres ali por baixo. Esse é o meu medo, porque se eu olhar ali na frente dá pra ver que aqui já foi um pouco trabalhado. Né? Sim. E se eu não me engano é desse lado, eu acho que é do outro, ela já tá querendo ficar solta. Pois é. Então tem que ver se por baixo aqui, ali você já não tá querendo perguntar. Né? Cara, isso é original dele? Isso é original. Isso aqui é praticamente impossível de ver. Entendi. Então, porque veio só no serviço, é igual o painel, a gente tem que mandar arrumar, porque a gente não acha esse painel, se eu não me engano veio 300 unidades ou 400 unidades de CDC Valve pro Brasil, então é difícil. Tá, então tu quer me dizer que o painel CDC Valve e o do outro 4 portas aqui, ele é diferente? É diferente, ele não tem ali aquela abertura que indica a porta aberta, que indica a luz queimada, aquilo ali não tem, é só um porta-treco nos outros. Entendi. Então, veio alguns modelos, acho que da SW, que tem abertura ali. Mas cara, era opcional, alguma coisa do tipo. Uma outra coisa que eu vou falar que é o seguinte, cara, esse carro aqui era realmente o terror do GTI dos GTS? Dava pau em GTI e GTS. Pô, e tu vê, né, cara? Dava pau em Golf. Então por que ele não era muito comprado, muito comercializado, digamos assim? Eu acho que o pessoal vai muito pela marca. Né? Por exemplo, o Fiat foi muito mal visto por... A Fiat ele tem o 880, o que gosta, então não gosta. Tem gente que tem pavor de Fiat, tem gente que gosta muito. Então acho que por isso que o pessoal gosta muito de Volkswagen, por mais que até hoje a gente vê carros que são melhores que o Volkswagen, enquanto que o pessoal vai na marca. Mas é um baita do carro. E a Fiat fez, é igual o Maré é muito bom, claro que tem uns problemas de manutenção de manual, mas o Maré é um carro muito bom. Cara, um outro carro também que é muito próximo desse aqui, o estilo dele, é o Uno Turbo. O Anderson não cogitou fazer um Uno Turbo? Não. Eu acho que ele pensa, mas a gente tem o Rafael Magrão lá, que tem um baita do Uno Turbo lá. É mesmo? Top. Cara, aparentemente esses suportes aqui eles são originais ainda, tu vê? Sim, não, acho que a alma original ele é
ele é bem íntegro. Assim. Eu acho que se ele tomou alguma pancada, foi na lateral ou na traseira, nada de frente. É, Assim. porque eu vou te falar pra ti, cara, eu posso estar muito enganado, mas aparentemente o vigamento do carro na frente ele é original ainda. Eu também acho. Ele é bem alinhado. Uma travessa, ó. Eu acredito que até pode ter tomado um encostãozinho, tá? Mas olha só, dado ao fato de que ele não tem nenhum sinal de que foi desponteado, cara, eu nem te falei, posso estar enganado, mas esse aqui é original ainda. Pô, esse é, meu velho, vou dizer uma coisa pra ti, ó. Esse carro é um achado. Ó, o painel, o de cima aqui, ó, pelo que eu tô vendo, original. Tá, posso estar enganado, como eu te falei, mas é original. Os parafusos, tudo está condizendo com o tempo de vida que ele tem. A gente até agora não está enfrentando nenhum problema. Parafuso enferrujado, coisa do tipo. Por isso que eu te digo, esse carro era de praia mesmo. Era de praia. Ficou acho que uns 2 ou 3 anos parado. O pessoal falava muito da Fiat ainda, né? O que era o Volkswagen para apodrecer. Cara, pelo amor de Deus, deixa um voo parado em Pinhal ali da vida, ali em 30 dias, ele vai precisar muito mais dano do que esse carro parado. Exatamente. O meu Gol, particularmente, tem problema na traseira, né? Mas agora é o Gol, não tem problema. Não tem. Ah, Tem que fazer. Inclusive, aceito parceria. viu o chicote, cara? Não, tivemos na mala. Eu não vi nada de... Cara, é que assim, o que acontece? Tem os baguetes, aqueles para fio, né? Que o pessoal coloca. E, cara, olha só. Tá tudo bonzinho com a direita que ele tem. Não é um carro fuçado. Cara, como é que o Anderson comprou esse carro? Tipo, ele foi lá olhar? Como que foi a investigação? Foi tudo por vídeo, assim. O cara mandou, acho que uns 10 vídeos de 5, 10 minutos, mostrando todos os detalhes do carro, seja de motorização, baixo, lata, tudo. Mas quem achou esse carro foi o Venzon, que achou pra ele, que na época trabalhava. O Venzon deu uma procurada, assim, eles olharam um em Porto Alegre, mas era branco. Daí o Anderson, não, que era um preto, e daí achou esse aí ali em Pelotas. E daí foi um tempinho de negociação, mas conseguiram se acertar ali, mas era um baita do Machado. Cara, tu sabe o que eu fico pensando? Ontem eu tava no Facebook, ali naquele marketplace ali, procurando um tipo de duas portas pra comprar, né? Tu vê a indução que a gente pega, cara, porque até então o carro não era um carro muito notado. Não. Foi o Pouca Anderson, gente sabe. foi o Anderson Startup que ia fazer um tipo. E olha só o que está acontecendo. Cara, isso aí vai encarecer. O Anderson vai botar a FIP do carro lá nessa altura. Não, ele tocou no carro, já aumenta a fita. Não, tocou. Eu falei pro Anderson até que, desde que eu entrei, quando ele me falou que ia comprar um Fiat, eu fiquei, um tipo. Mas ele me fez mudar de opinião completamente e eu peguei gosto. É um carro que eu compraria. Sim, Esse tipo, 1.6 não. Sim. Mas esse eu compraria, com certeza. É um carro muito bacana, muito legal. Recomendo. Cara, eu vim andando com ele e eu vou te dizer que eu me surpreendi. Um carro compacto, 2 portas. Eu acredito que isso aí agora com o Anderson, por exemplo, todo esse projeto ali, eu acho que vai dar bastante ênfase pro pessoal. Sim. Se a gente for procurar na internet ali, tem bastante coisa. Cara, eu vi um vídeo ontem no YouTube e o cara tava com 4, 5 tipos na rua, entendeu? Mostrando. E aí eu disse, pô, cara, não é só ele, que a gente não se volta a olhar, tipo, com um carro desse, porque não vê muito também, não vê muito, cara. Olha, ele tá saindo gás, né? Então quer dizer que tem alguma pressurização no sistema ainda, né, mano? Tem gás no sistema. Algum problema, talvez, dentro do compressor, né? Pô, mano, me fala uma coisa, tua oficina é mais voltada para customização, os motores? Olha, o que ela faz? eu gosto de fazer isso, mas o que hoje em dia eu faço é o feijão com arroz, que é o que... É o que ele mantém a oficina de É o que mantém tudo, né? De vez em quando eu pego um projetinho lá, pinto o motor, a gente faz uma diversão. Já instalei muita Futec também. Beleza. Tu falou que trabalhou com o cara dos Turbo também, né? Como é que é o nome dele? Qual tu diz? Eu comecei ali na rede SOS Turbo, né? Daí o Patané abriu a Tuning na época, nem era Full Turbos. Isso a gente está falando de quanto tempo? 22 anos atrás. Eu faço ainda até hoje. Então foi na época que a Futec estava começando. Eu trabalhei em tempo, fazia uns serviços para o Márcio da Freio Máquinas, que fazia carro de arrancada no Tarumã.
E o pessoal já na época já Já. era fã da Futec. Já. A gente instalou a primeira Futec num Fiat 147 que ele tinha de arrancada. E logo em seguida ele tinha um cliente que a gente instalou numa Saveiro G3 Turbo. E foi revolucionário. Assim. Ganho de potência, a praticidade do acerto. A gente não tinha noção ainda de acerto, Como era né? a Futec. Aí tinha que brincar com a sonda lambda, fazer um bolo. Tu vê que hoje a Futec... Mas foi ali que tudo começou. Tu vê que hoje a Futec abraça uma boa fatia do mercado na questão da injeção. Sim. Tinha um cara chamado Gustavo Mazzarolo, tinha uma empresa chamada AutoSet. Ele me deu muito serviço assim, de instalação de manômetro, halmeter, sabe? E ali o cara vai entrando no meio, né? Tu sabe que ontem eu fui ligar o carro e não ligava, daqui a pouco o Anderson se ligou no barulho do motor, veio, cara, tem senha, bota a senha ali no Futec. Cara, eu vim andando com esse carro, digo, será que esse negócio não vai se falhar? Velho, tudo parelhinho, entendeu? Parece um carro novo para andar. Não, e se adequar ao novo combustível, né? Porque um carro desse aqui que não é flex, hoje em dia sofre muito por causa da mistura do etanol no dia a dia, né? Ele vai querer achar uma estratégia para funcionar, ele vai oscilar lento, ele vai gastar demais, não vai entregar o que ele pode ser. Com uma injeção programável o cara faz. Tu vê, né, cara, eu não sei como é que o Anderson organizou tudo isso na cabeça dele, mas ele conseguiu atender, digamos assim, todos os públicos, né? Todo mundo. A galera da trilha, a galera do jet ski, a galera da moto. Porque conseguiu fazer um produto que atinge todo mundo. Porque eu vejo que não é só tu que fala bem da Futec. Todas as pessoas que usam, enfim, isso movimentou o mercado. Tu tem noção que ele conseguiu agradar o povo americano, que é o povo mais chato que tem de agradar. Ele conseguiu desenvolver um produto que... atende todos os gostos. Tu vê nos programas, né? Corridas Proibidas, aqueles caras lá, tudo usando agora a Futec, com a camisa da Futec. Tá diferenciado. Definitivamente ele conseguiu dar... Ele conseguiu ser inspiração, né? Não, ele deu uma posição só para o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul também. Sim. Querendo ou não, o cara elevou o nosso patamar na questão de inteligência. Ô, mano, tu sabe o que me chama a atenção? Tu tava falando antes que esse chicote dos carros da Fiat, enfim, os chicotes mais antigos eles são muito complexos. Sabe, cara, eu tava pensando, eu não sei o que se passou na cabeça dele e tal, quando ele planejou essa questão de fazer a injeção com o carro. Mas o que me chama a atenção é assim, tudo em pleno. Sim, hoje mais fácil do que nunca. Quando eu instalava, nós tínhamos que confeccionar o chicote. Então nós tínhamos que ir numa autopeça, comprar um monte de plug de bico injetor, de sensor TPS e montar o chicote. Aí tu ia lá, media tantos centímetros, tudo para fabricar o chicote. Tinha que comprar fio, fazer tudo, tentar conseguir de várias cores para ficar um serviço padronizado. Hoje está tudo pronto, tu pega o chicote pronto, hoje qualquer um instala, né? Essa é o diferencial da Futec. É assim mesmo de qualquer um instala? Não, a gente está falando genericamente, mas enfim, o cara pessoal que tem um voltado pouco de conhecimento ele instala. Não quer dizer que ele consiga regular essas coisas, porque ele vai ter que ler todo aquele livro para poder entender como funciona o sistema e ter um conhecimento de mecânica, né? Alguma coisa assim, para ele poder ter sucesso na instalação dele. Mas ele pode, com certeza, com a praticidade que é hoje, tu compra já o chicote do carro, instala a Futec, só faz o acabamento ali ou compra pronto. Eu ouvi falar que o pessoal faça o acabamento ali em impressão 3D, né? Também. E a própria Futec já está fazendo para alguns carros, né? Na minha época a gente cortava uma chapa, fazia um suporte por trás na minha época. Né? Quando eu fazia no início, que isso aí não existia ainda, e a gente desenvolvia, eu botava ali ou no console, ali perto onde é o cinzeiro, né? Ou botava bem em cima do painel. Hoje tu tira um painel de instrumento, a Futec já é o painel de instrumento, já tem tudo ali. Sim. É muito mais recurso. Cara, já comecei a achar um pecado aqui já. Viu, hein? Mas isso aqui é uma coisa que a gente vai resolver. Ô Douglas, olha só, achei o primeiro pecado, tá? Ele não é um pecado tão grave, tá? Já é uma coisa que a gente esperava que acontecesse, né? De ter alguma vedação com descascamento e tal. Cara, isso aqui não é nem questão de ferrugem, tá? Eu vou te dar um exemplo. O carro, quando ele toma uma colisão lateral assim no paralama, normalmente esse suporte aqui, ó,
tá? A gente troca, tu entendeu? A gente não vai achar esse suporte novo aqui, mas nesse caso aqui a gente vai restaurar ele, tá? A gente vai deixar o mais próximo do original. Né? A gente vai buscar sempre a originalidade do carro. Conforme eu te falei, esse painel frontal aqui não foi trocado, né? As longarinas dele estão íntegras, e isso é muito importante, porque aí já dá pra gente fazer um bom projeto na questão da pintura do cofre, que é uma das coisas que o Anderson frisou bem, que gostaria que ficasse bem pintado. Aqui a gente de repente vai modificar alguma coisa na questão de preparação, porque alguma questão de ferrugem ou outra que possa aparecer, a gente pode botar uma vedação aqui para ficar uma coisa mais bonita e tal, mas é importante ressaltar que as longarinas estão bem inteiras. Não vamos ter problemas. Esse filtro aqui também a gente vai pegar, ó, para substituir. Esse aqui é o filtro secador. A gente vai substituir ele, né? Isso daqui tira a umidade do sistema. A gente vai ter que checar bastante também os sensores, né? O pressostato, essas coisas todas. Seria interessante se a gente tivesse alguém que soubesse fazer um chicote decente, sabe? Eu sei que o Anderson quer preservar, né, as características originais do carro, mas a gente podia dar uma melhorada nisso aqui, né? Aqui a gente vai fazer uma limpeza boa também, né, mano? Essas tomadas aqui eu não sei se é fácil de conseguir, acredito que não. Sim. Mas a parte de isolamento, conduíte, isso com certeza. Tu consegue dar uma atenção? Sim, né, mano? Consigo. A gente vai falar com o Anderson. Não tem como só desmontar a parte mecânica sem ter um pouco de noção de elétrica, né? Sim. Tá muito atrelado. Sim, tudo meio junto. Ó, desse lado aqui, ó. O Douglas, olha só. Esse lado aqui tá padrão, ó. Ali foi uma colisãozinha pequena, conforme eu te falei no suporte de paralama ali. Esse lado aqui tá padrão, ó. Não foi mexido. Tá, cara, eu tô ficando feliz com esse carro. Olha só, meu negócio é lataria, tá? Explica um pouco. Como que pode uma coisinha desse tamanho ter ganhado o mundo e ter saído do Rio Grande do Sul, e hoje a gente está tão envolvido e, enfim, cara, nos Estados Unidos, se falasse em Rio Grande do Sul, se o Anderson não estivesse lá, como é que os caras iam conhecer a gente? Me fala um pouquinho, toda a tecnologia da injeção está dentro disso aqui. Tá dentro disso aí. Isso aqui é o próprio módulo. É o próprio módulo, substitui o módulo e faz todo o controle do carro. Controla a borboleta, controla a TDI, controla tudo. Tá, então olha só, perdemos o módulo do carro e colocamos isso aqui. Porque o módulo não precisa jogar fora, mas se quiser, substitui algo muito mais avançado do que o módulo. Porque o módulo ele vem bloqueado de fábrica. Tu não consegue alterar algumas coisas, tem que levar num scanner. A FT não, a FT tu chega ali, mexe, eu quero que o meu carro regule uma lenta melhor. Regula aí, quero que o meu carro tenha um acerto melhor. Vai acertando o carro de acordo com o teu gosto, com o que tu precisa, sai de rua, sai de arrancada. Tá, então pelo que tu tá falando, eu, leigo, fui lá, comprei a Futec, levei o mecânico, pedi pro mecânico, claro, de confiança, que já tem instalado a Futec, por favor, né? E levo pra minha casa e vou ler lá todo o manual de instrução. E tu quer me dizer que eu mesmo, por mais que não mexa com o mecânico, eu consigo regular o meu carro? Consegue. Se tu não se adequar ao manual, a gente tem os cursos da FT Education, que o Christian lá faz muito bem o papel dele, e ensina, ele mastiga, tem nível 1, nível 2, instalação de Flowtech, tem tudo que é tipo de curso, para te aprender ou a trabalhar com isso ou para te dar um projeto em casa. Tá, mas para aí, tu tá me dizendo então que a Futec hoje ela proporciona que tu vá lá estudar? Claro, ou isso é online? Tanto faz. A gente tem online, tem o presencial, o Christian roda o Brasil aí dando os cursos, né? Ele estava esses dias em São Paulo dando curso, ele faz acerto em dinamômetro, tudo isso aí ele ensina o pessoal, porque a gente viu uma necessidade, né? O pessoal não tem muitos profissionais na época, não tinha muita pessoa que instalava, a gente viu a necessidade de ensinar o pessoal a instalar, que a gente vende e ainda te ensina a instalar. Acho que melhor que isso são 2 dias. Tá, deixa eu ver se eu compreendi. A Futec não é só aquilo que eu vi lá, que é a loja lá na frente, não, o estacionamento e o depósito lá. Hoje a gente está querendo dizer que lá é a fabricação, lá é o estudo sobre novas possibilidades de novas injeções, e lá também se dá aula para isso, para quem comprou a Futec. Exatamente. Tá, então quando eu estou comprando a Futec, eu não estou comprando somente uma injeção e um manual de instrução, eu estou comprando uma instrução do próprio Anderson, digamos assim. Tu está comprando uma ideia, uma história, uma revolução, vamos dizer assim, porque a Flowtech veio para ficar, ganhou história, ganhou os Estados Unidos, a gente está entrando na Europa agora também. Pô, cara, isso é o máximo. Eu me sinto
lisonjeado de trabalhar num projeto desse, de carregar uma caixinha agora pequenininha que ganhou o mundo e levou a gente. Não, tu vê os principais aí ganhando arrancadas, ganhando tudo, tu olha o painel deles, é tudo Feutec ali, a gente mandando em tudo. Que é mais confiança. A gente dá problema, a gente dá suporte, a gente vai nas arrancadas junto, a gente agora está na Stock Car, a gente está trabalhando bastante para quando a gente estiver na Stock Car, tá tudo funcionando. A gente vem de dar o suporte, faz o pós-venda, o pré-venda, a gente está tentando ser melhor e top em tudo que a gente conseguir. Ver como são as coisas. Bom, estou te entregando aqui ela para levar, isso aqui é uma coisa que é a dele mesmo. É a do chefe. A do chefe tem que cuidar. Entrega na tua mão. Isso aí. Vai pro gol agora. Ô mano, conta uma coisa pra mim. Tu tá isolando isso aí pra quê, né? Cara, é sistema do ar-condicionado. Isso aqui não pode ter oxigênio dentro, isso aqui vai só o gás. Então, como a gente não tem ideia de quanto tempo vai demorar para reinstalar isso de novo, eu vou fechar para não entrar sujeira, para não entrar excesso de umidade, para não comprometer o encanamento, né, o sistema dele. Embora eu vá fazer um curso depois no sistema, é importante a gente preservar o quanto mais. Sim, até porque trata-se de um encanamento original ainda, né? Então ele tem muito mais eficácia que um paralelo colocado novo. Então a gente vai tentar proteger para manter o carro mais íntegro possível. Inteirinho, né? Por incrível que pareça, ele Ele tem foi uma batido. dentro. Olha só, as longarinas estão integral. Sim, as tá duas. tudo aí. Realmente, a única parte mesmo é aquela lateral esse ali. suportezinho aqui que a gente viu. Cara, isso aqui até é o seguinte, eu vou ver com o Anderson. Se isso aqui não era, porque ele é igual do 4 portas. Eu acho que de repente a gente podia pegar de um outro, aí eu só despontearia aqui, ó. Chega o outro, entendeu? Eu acho que até era da gente fazer isso. Que suspensão, hein? Tá? Aham. É outro nível. É outro nível, né? E aí, tá vendo alguma surpresa aí, não? Cara, olha só esse cara. A correia nova, a gente trocou lá. Olha só. Tu acha que há a possibilidade, ô mano, de tirar esse cárter, tá? Tirar esse cárter. Vai tirar essa maçã? Pra tirar essa maçã aí, Claro. eu não sei, tem alguma galeria, alguma coisa aqui? Não. Tá. É no máximo um defletor onde o óleo escorre. Tira o cárter para fazer vedação. Sim. Que ele já não... No máximo um defletor Não, aqui, ele já uma tem, porradinha. Você até tem que ver se ele parou pelo parafuso, eu botei um novo, mas não. É, Eu tenho que fazer a rosca nova. Porque qual é que é a minha intenção aqui, tá? É pegar ele, preparar, mas chapear bem chapeadinho, tudo bonitinho, direitinho, e pintar, entendeu? Dar uma tintinha. Sim. Eu acho que deve existir um protetor de cárter pra esse carro, não é mesmo? Alguém deve ter feito. Mas imagina a dor do coração que a pessoa teve Sim. achando que furou o bagulho. Daí uma coisa pra gente ver com o Anderson pra ver se ele consegue um protetor de cárter pra esse carro. A gente dá uma olhada, às vezes. Seria Na bem internet de plástico, pelo menos, deve ter. Tipo, a gente manda fazer tudo. Versão frente e baixa, né? Eu vou te dizer pra ti que em relação a outros carros esportivos aí, ele Eu vou até te tem falar que a maré é pra uma, ser bem uma altura até boa, entendeu? Ele é um pouquinho mais alto. Agora na suspensão que o Beto fez, ele ficou mais baixo. Cara, isso aqui eu mais nunca alto. vi num tipo inteiro, tá? Normalmente o pessoal corta por aqui, ó. O Douglas me mandou o vídeo desse carro por baixo, porque a princípio a gente tinha cogitado até botar no espeto, né? Pra fazer a restauração dele, mas vamos dar uma olhada junto aqui, todo mundo aqui, pra ver aqui. Porque assim, ó, aparentemente, olha só, cara, olha a integridade disso aí. Não, meu, tá um carro 94, meu, tá zero. Meu, mínima coisa de ponto de ferrugem, mínima coisa, a gente só
Tem que olhar aqui, ó, mas se julgar pelo resto, aqui vai estar inteiro. Sim. Que aqui só que tá querendo soltar, mas é parafuso. Esses plásticos aí, olha, é raro também estar em Não, dia, porque mas aí- primeira coisa que você vai numa casa de surdina, bota leva cá, já quebra tudo. Sim, não. Os caras não cuidam. Não foi. E ele tem os pontos certinhos de fixação. Tem. Aí, ó. Já entrou aqui na lateral. Ah, tem, super inteiro. Acho que inteiro foi minimamente trabalhado em algum momento aqui na lateral uma, mas de resto. Mas isso aqui também, ó, que é normal o carro acontecer isso aqui. Também a gente vai botar um diretão, digo. Vamos... Full inox. Ô, mano, tu faz uma avaliação já também das barras axial, né? Alguma coisa que tu vê de pivô. Tu andando com ele, tu notou alguma coisa, alguma batidinha? Cara, o que eu vou te dizer pra ti? Olha só, eu não notei nenhuma batidinha, mas eu notei que, tipo, poderia ter alguma coisa nas axial. É que esse carro, pelo ano dele, pode ser que ele tenha alguma folguinha no setor, isso é até uma coisa aceitável, né? Mas, a princípio, só desse lado aqui, que agora eu passei a mão aqui, ó, eu botei a mão aqui, ele tá bem folgado, entendeu? Então, eu acho que isso daqui a gente vai ter que ver. Acho que tá até estourado aqui, ó. Tá estourado. Então, esse terminal... eu fui fazer a curva saindo perto do aeroporto ali, daí eu notei que ele deu uma pequena tremidinha. Aí eu pensei, roda? Mas a recém foi balanceado e feito as rodas. Isso aqui, será que o Beto vai com ele daí? Como é que A parte de suspensão? É, só pra não... Não atropelar, né? Não, ali é tudo. A direção do carro era dura? O que é? Sem nada? Cara, não tem nada de fluido. Eu olhei assim, tá no nível, mas não é uma mancha preta que tem. Eu soltei as mangueiras, botei bacia, não tá pingando nada. Por isso que eu perguntei se era dura. Não, pior que não, cara. Aí que viagem. Botei até uma bacia lá embaixo, soltei as mangueiras, agora não pingou nada. Não pegou nada. Mas não tava assim. Eu tinha aberto tudo quando chegou. Na verdade, pingou um pouquinho ali, ó. Mas não a ponto de... Não, lá na outra bacia preta, lá até tá pingando um pouquinho, ó. Devia estar com o nível bem baixo. Mas eu olhei aqui, ó. Parecia que tinha, né? Mas é uma fuligem que manchou o reservatório. Ninguém se apega, né? Não. Freio e direção. É o mesmo desde já. Cheguei agora aqui, ó. É o seguinte, ó. Hoje é segunda-feira. O pedaço do vídeo que vocês estavam vendo agora era gravado no domingo, né? Então não deu muito tempo os caras trabalhar. Mas eu tô vendo de canto aqui que já deu alguma coisa. Eu acho que você já deve ter acompanhado aí a rotina do que eles fizeram aí segunda de manhã, mas já te digo que eu tô surpreso aí, ó. Vamos ver, cadê o seu Fernando? Então é o seguinte, chegamos agora aqui, vamos dar uma olhada. Tem uma turma aí que caiu no golpe também. Prazer. Tranquilo? Tudo certo. Vamos, esses caras aqui é o seguinte, ó. Já da história ontem que a gente falou, vamos pintar, aí daqui a pouco já vamos tirar o motor para o projeto está evoluindo. Para dar um talento no cofre, aí já botamos uns caras aqui, que são teus parceiros aqui perto para fazer a customização, né? Para fazer a parte do motor ali. A parte do motor, melhorar a questão do estofamento interno, né? Que é uma das coisas que a gente vai abordar. Mas deixa eu fazer o seguinte, eu cheguei aqui, tinha um Bentley, ó. Esse aqui, deixa eu ver se não é exatamente o motor que eu estou botando no Audi, eu acho que é, né? Esse é biturbo? É? Esse motor aqui, ó. Aham. Olha aqui, ó. Esse aqui é o motor exatamente. E aí, tranquilo? Tudo bom? Beleza? Esse aqui é exatamente o motor, ó. O 6.0 biturbo. Essa tampinha de válvula aqui eu não tenho, ó. Vamos ver se não é. Essa capinha aqui, ó. Tá legal, deixa eu tirar uma foto disso aqui. Esse aqui é exatamente o motor que a gente tá botando no Audi. Cara, e isso aqui, meu, que loucura isso aqui. Esse aqui é um motor Coyote, né? Esse aí é de um cliente que a gente atende já há algum tempo. E a gente está dando um talento nele, fazendo algumas correções de pintura. É um carro que funciona muito bem. Não tem uma Fulltech ainda, mas ele almeja colocar. Esses Coyote agora a gente pegou a mão de controlar. E esse é o câmbio 10 marchas ou é o... que câmbio que será que é? Ou é manual? Não, esse aqui é o 10 marchas. 10 marchas, legal. Então você já é um motor moderno. Então tu quer me dizer que a gente já tem Fulltech para ele já? Sim, a minha F-150 é esse motor aqui. Com esse câmbio, esse motor. Show de bola, já vou falar para ele. Já toca. Na verdade, esse motor é muito bom mesmo, né? Todo mundo fala bem dele. A injeção dele parece que tem que dar uma ajustada. Eu acho que ela consegue um desempenho melhor. Ele até me falou, a hora que tu puder, tu vê com o Anderson se ele já tem desenvolvido já a Fulltech. Na verdade, o que acontece quando bota uma injeção tipo original, assim, ela fica limitada. Tu não tem acerto, não tem ajuste. Às vezes ela vem de fora e não tem nem para tropicalização do combustível aqui, né? Sim.
Ah, mas carro é impressionante. Não, é bonito, cara. Os caras têm uns negocinhos legais aí. Cara, o vidro é largo desse negócio, é comprido. Parece os bancos de Mustang mesmo. Cano reto. Cano reto, brincadeira, né? Cara, legal. Tá, mas vamos lá que eu tô curioso do tipo. Bom, aqui a gente já está com a mecânica, a gente estava te aguardando, para mostrar também, até mesmo para ti, a integridade do carro. Ah, é? Isso eu queria dar uma olhada, porque uma coisa é olhar detalhes assim. Baixa ali para nós, por favor, um pouquinho, pintura, mano, por favor. Cara, olha só que interessante. O carro aqui é sequinho. Aham. O carro é muito inteiro. O Manuel fez o motor dele alguns anos atrás e ele é muito cuidadoso, não sei, eu me lembro que ele reforçou bem isso aí, tem foto do motor desmontado, pintado. Não, tu vê que o carro ele é bem cuidado, entendeu? Claro, ele tem aqueles vazamentinhos básicos assim, mas é um carro bem cuidado, né? Ah, tirar, agregar, tudo aqui. Sim. Pra Na baixar o verdade, motor a gente vai tirar todo o motor e caixa. Sim. Até mesmo pra pintura, né? Dá um melhor talento no cofre, né? Um disco novo, né? Tem os detalhezinhos. Sim. Os terminais ali que estão com a coifa da... Tá rasgado, né? Já que tá ficando tudo a capricho. Aqui Sim. assim, tá ralado. Sim. Com a injeção, disco novo, botar pastilha nova. Baixa um pouquinho. Claro. Chamou a atenção foi a frente desse carro, porque as longarinas elas são todas inteiras. Não foi batido. Nunca foi batido? Não, nunca foi batido. Ele só tomou um encostãozinho básico aqui, que isso aqui, quando pega no paralama aqui, ó, ele entorta um pouco esse suporte aqui, tá? Mas foi bem chapeado, tudo, ele conseguiu ter um bom encaixe. Isso aqui eu até falei com o Douglas, de repente a gente vê se consegue um desmanche ou coisa parecida, a gente tira do outro e ponteia aqui e tudo certo. Foi a única coisa que eu vi que a gente tem que resolver. Quanto ao vigamento do carro aqui, tá tudo certinho, tá? As medidas elas estão todas certas, não vi nada demais. De alinhamento. Aí agora, após baixar o motor, a gente vai preparar todo o cofre, né? O Mano também falou que vai conseguir tirar todos os fios da volta, né? Porque senão a gente fica isolando aqui, lá, e aí não dá muito certo. Pra pintar, tá bem né? íntegro o Scott elétrico dele, não tem emendaçado, que normalmente tu pega um carro nessa idade, um carro desse, né, que o pessoal não tem muito conhecimento, ele vai fazendo gato por um lado e por outro, ponte, né? Bota relé pra isso, pra aquilo. Aqui tá bem íntegro, tá bem honesto. E aqui dá pra depois desmontar a admissão, tampa de válvula, desincar, limpar, né? Esse tipo de coisa assim. Com ele fora, daí Sim, é brincadeira. E aí tu leva o motor pra tua oficina lá, ou deixa aqui, desmonta e tira algumas peças aqui? Vocês que sabem. Aí com o Fernando. Não, a gente pode fazer tudo aqui. Dá pra tirar aqui e manda pintar. A ideia é deixar com as cores originais, assim, só que com aparência de novo, né? E aí dá pra pintar o cofre, deixar tudo lisinho, né? A gente vai fazer um bom trabalho. Na verdade, não tem como não ficar bem feito, porque tem que tirar o motor, não adianta. Sim, exato. É aquele negócio, né? Já vai fazer. Sim. E o resto de frente, então, para-choques, as coisas estavam boas, né? Sim. Aqui a gente está com as peças que foram desmontadas, né? E tu pode ver, olha só. Olha a integridade desse painel aqui. Como eu te falei, a única coisa que eu vi de errado nele foi desse lado que tomou um encostãozinho no paralama de cá. Bem pouco. A gente vai fazer correção, mas a parte de cima, ó, original ainda. Legal. Então, quer dizer, o carro é muito inteiro. Só ficou amassado aqui, a gente vai fazer uma chapeação um pouco melhor. Olha as peças, tá? Para-choque inteiro também, tá? Original, a gente não tá falando de nada de que, digamos assim, foi adaptado, né? Os faróis também. Pode ver, o coletor não tem sinal de vazamento, né? Coletor de escape. Uma coisa que a gente tinha que ver também, Anderson, a questão da surdina. Se a gente tem alguém que consiga fazer uma surdina igual àquela ali. Ou que tenha um casamento perfeito ali. Porque o carro merece, né? Isso é fácil. Isso é uma coisa que tem que fazer. E até o meu medo é eu achar que agora, já que o motor tá fora, a gente aproveitar e botar fazer alguma outra coisa ali, de repente um 5-tech ou Sabe que o Douglas pegou quando a gente falou assim, o que vai acontecer aqui, Douglas? Até o Mano falou, né?
da mecânica falou assim, meu, esse motor vai ser o mesmo que vai ser colocado. Aí o Douglas me olhou e disse assim, bah, cara, eu não sei, meu. Ele não veio aqui ainda, a hora que ele vier. Vamos ver até terça-feira, mas o coletor escape aqui cabe uma turbina bem facinho, né, também, né? Tá, mas vamos por partes. Vamos seguir o plano aqui que não dá. Tem o restante das peças aqui, tá? Isso aqui foi uma das coisas que o Douglas pediu para mim, para que a gente restabelecesse, né, a condição dele original. Claro que o original não vai ficar, mas o que eu vou fazer? Eu vou preparar ele, vou pedir para fazer uma pintura epóxi nele. Onde que peça é essa? Essa é a parte do suporte do radiador de baixo. Ah, tá. Sim. Né? Eu não sei se é o do mesmo 4 portas. De repente a gente poderia conseguir um de um 4 portas também e colocar aqui. Isso é uma das coisas que agora o projeto sendo, né, desmontado, a gente consegue ver. Quanto a suportes e essas outras coisas, a gente vai procurar pintar. A gente vai deixar o mais padrão possível. Uma das coisas que abona bastante esse projeto é a questão desse carro não ter muito vazamento. Porque geralmente o carro que fica banhado em óleo ou coisa parecida, ele fica um carro ruim de trabalhar. Tem que desengraxar tudo. Então isso aí a gente não tem. A gente eu vim ontem andando com ele lá, ele ficou, a suspensão do Beto ficou muito bom, né? Eu achei com ele para Santa Cruz, achei fantástico. Muito boa. E o interior você já deu uma olhada aqui também. Sim. O nosso amigo da Reveste. Aí não? O Wagner, pô, tá aqui. Vem cá. E aí, meu? Tranquilo? Beleza? Fera, acompanha aí, meu. Obrigado. As missões aí são boas, hein? São boas. Tá ficando bom. Cadê os bancos dele? Tá tudo lá na piscina já. Já levou? Já. Caramba. Não, aqui é rápido. Eu vi que a maior preocupação é o painel, né? Sim, o painel é aquele trincado ali, o que tu acha? Dá pra deixar zero. Dá, porque é mais aquela peça de cima, né? Tá, mas nessas aqui vamos restaurar também, né? Sim, porque tem uns furos aqui, né? As coisinhas ali, né? Não, aqui vai ficar zero. E os bancos ali, a espuma que é o principal problema. O tecido até que tá bom, né? Não, a espuma não é nem o problema. O problema é que desplacou o tecido da espuma. Porque as espumas não estão ruins. A não ser que tu queira dar um up nelas, porque elas não estão ruins. Tá. Entendeu? Só que ela tá sem desenho ali, porque o pano tá solto. Tá. Então ela parece que ela tá toda guenza. Entendi. Mas não, ela tá legal. Tá, mas então eu vou fazer uma analogia. Porque eu tinha a impressão que era só botar mais espuma pra ele esticar. Mas é que nem botar botox na cara de alguém que tá velho assim, tu vai esticando pra tirar as rugas, mas na verdade o certo é colar, isso, né? Senão teu banco vai ficar um sapão inchado assim. Sim. Não, tem que ajustar o tecido que tá ali. Então tá. Mas vai ficar bom, vai ficar zero. Ontem o Pedro perguntou, né? Será que não tem como fazer alguma coisa aqui? Porque parece que tem que fazer um enchimento com espuma. E ali, a espuma tá ali. A espuma tá ali, só o tecido descolou dela. Entendi. E o tecido dá pra salvar, né? Dá Porque o pra tecido salvar. é bom, né? Vamos salvar Porque é mesmo. muito importante, aquele tecido original ali é muito, muito legal. Não, aquele dá pra salvar. Só tem a questão dos cintos ali que eu até trouxe pra ver. Essa parte aqui, ó. Como o cinto é todo original, né? O cinto não dá pra comprar novo? Não, as fitas estão boas. Tá. A não ser que tu queira. Estão sujas, mas isso aí a gente resolve. Eu quero trocar isso aqui, ó. Isso aqui todos estão quebrados. Ó. E o encaixe também ali tá, o vermelho aquele tá... Tá feio, aquele dá pra trocar, mas a fita tá bem íntegra. A não ser que tu... Mas aí, será que é porque deixa a fita com a data original é mais valioso do que ou botar uma fita nova? Sim. É porque a fita é original aqui, né? Eu posso colocar a fita e posso colocar a data aqui, mas a gente pode manter essa mesma fita também, porque eu não vejo nada de ruim. Não, vê assim, se ela tá boa e tu limpar e ficar bom, deixa ela, mas aí troca esses periféricos. O importante é recolher bem, né? Não trancar. Sim, isso aí tá funcionando bem. Isso aí tá de boa. E o carpete ali, você... O carpete é o seguinte, tem mais essa situação. O carpete aqui, ó. Se a ideia é restaurar, a gente, em primeiro momento, tem que limpar ele todo, certo? Tem um rasgado ali? Aqui? Não, isso aí tudo é peça dele mesmo. Tá, ele é cortado pra isso. É, cortado assim mesmo. Os problemas que tem nesse carpete é isso aqui que tá colado, enfim, e isso aqui. Tá? A gente pode usar esse mesmo carpete, vai ficar limpo, zerado, mas aí vai ter que fazer um restauro aqui e nessa parte. Ou trocar o carpete. Mas aí trocar por um original? Por um original similar mesmo. Usado ou tem? Eles vendem esse aqui? Vendem novo. Vendem novo? Vendem. E é qualidade boa? Não é tão boa. Não é tão boa? Não é tão boa. Ele vem novinho, vem marcado assim, só que a qualidade, esse é bem melhor, né? E eu acho que esse aqui salva. Eu acho que salva. Tá bom. Dá pra limpar, olhar bem, restaurar e analisar. Salvou, gostou, fechou. Tá. Cara, por ser original e bem mais firme aqui, ó. Tá. Aqui não tem nada rasgado nele, entendeu? Sim. Tá tudo certinho.
Então creio que... Aqui fica embaixo do painel, né, também? Fica um pedacinho dele aparece aqui. Aparece. Parece um pedacinho. Tá. Sei o que é isso aqui, não consegui. Mas enfim, a gente tira e consegue restaurar. Cara, Confint. De restante... Confint, na verdade, tu tem experiência nisso, eu acho. Tranquilo. Melhor. Pode contar que vai ficar... Consegue explicar pra gente aquilo que tu... Novamente, aqui que tu explicou do forro do teto. Isso aqui é uma curiosidade que o Anderson ainda me perguntou. Como que faz isso aqui? Tá quebrado. bem ruim. Tá. O que a gente tem que fazer em primeiro momento? Primeira coisa, a gente tem que restaurar isso aqui. E depois trabalhar em cima do tecido dele que tá lá atrás. Então a gente tem que restaurar isso aqui primeiro, restaurou tudo. Tá tudo certo, fez os buracos, tudo, virou. E agora vamos para essa parte de limpeza aqui, restauração desse cara aqui. E esse tecido aqui, se precisar comprar novo, tem? Aí que tá, cara. E tem um parecido. Tem parecido, né? E parecido não é igual, né? É parecido. Então, se a tua ideia, tu me falasse, não, vamos botar esse que tá parecido. A gente troca. Senão a gente vai ter que limpar para deixar ele aqui assim. O que a gente pode ver, sabe? Às vezes tem gente que é muito especializada em carros específicos, né? Vamos ver se ninguém ajuda a achar esse tecido. Às vezes, daqui a pouco alguém acha ali um... Sim, eu ainda não parei para procurar isso. Exato. Quando eu chegar nessa etapa, eu te digo, consegui em tal lugar, enfim. Porque eu acho que assim, se achar um tecido muito parecido, vamos dizer que não seja igual, às vezes é melhor do que tentar botar um velho, né? E como não é um carro assim, que é para ficar assim, exatamente, ele pode ter uma pequena diferença se for para ficar melhor, sabe? Sim. Então se tiver um tecido parecido que não destoe, eu acho que é melhor do que botar um velho, minha opinião. Ótimo. As principais dúvidas eram essas, cara. E o resto, assim, forro de porta, o carro tá ok, né? Tá ok, bem íntegro, daí a gente vai salvar aquelas peças plásticas ali, salvar, que eu falo, restaurar elas. Sim. Montar de novo, colocar o isolamento ali, tudo, pra colocar as peças no lugar e era isso. Tu vê um carro que já era bom, né? Como dá pra melhorar, né? Sim. Como é que é? E na questão da lataria, se botasse preto, será que não ficaria bacana também? Eu fiz com o meu Calibra, mas eu acho que eu preferiria deixar ele no claro, assim, para não mudar, não me opõe a mudar o tom, assim, um pouco. Sim. Porque aí aquele preço, se o Badolato entrasse no carro ali e olhasse assim, esse aqui não é o tecido original, não, aí não tem problema, eu vou xingar ele. Até descobri uma coisa do Badolato esses dias, sabia? Ele casou no mesmo dia que eu casei, dia 13 de junho de 2009. Aí ele até brincou comigo, bom que eu não casei contigo, né? Mas, a gente ia brigar muito, porque aí todos os carros ele ia querer fazer original e eu ia querer mexer. Mas Badolato a gente, só exagera nos original às vezes e não gosta das modificações. Mas essa eu concordaria com ele, eu acho que o teto ali, deixar na cor clara, ficaria... Tem mais alguma dúvida assim de interior que tu queira me questionar? Então a manopla eu comprei uma, eu até achei com indicação de um amigo lá que falou, o Magalagoli, que falou com um cara que é especializado em Fiat. Sim. E ele disse que aí achamos que a manopla do Nissan Skyline R32 ou 34 é mesmo. Mas tu olha é igual. E essa tem original Nissan. Aí eu comprei uma original Nissan. E a questão do volante ali, tu viu que ele tá bem brilhoso, assim, que não é o tom original. Na verdade a gente também consegue restaurar ele. Mas aí troca o couro ou... Sem trocar o couro, ainda dá pra restaurar legal. Sem trocar o couro. Porque não rasgou, né? Não tá rasgado e ainda tem a flor do couro ali, que é onde a gente consegue fazer a restauração. Tá, isso aí é ótimo, então porque trocando couro sempre fica sempre fica uma coisa diferente. Então vai manter o mesmo, só restaurado, vai ficar fosco, direitinho. Uma coisa que eu pessoalmente, eu gosto do fosco, exato. Eu não gosto de nada brilhoso, assim, se tu passar pelo amor de Deus, passar um silicone no painel tá aqui. Brilhosão ali, ó. Dá oleosidade, né, na mão, enfim. E a questão do painel ali, ele comentou da iluminação, né, que tá um pouco escura. O painel, acho que os LEDs ali, alguma coisa desses painéis, né? Mas daí, como eu falei pra ele disse que trocou as lâmpadas, tudo, só que não refletiu a luz. Talvez deve ter alguma coisa obstruindo ali pra ela refletir pra frente. Ele também falou que o acrílico também tava bem ruim. Então isso aí tudo a gente pode ver. Às vezes dá pra trocar como é que chama? A face ali, que é a translúcida, né? Isso, dá de boa. Sim, mas daí, em primeiro momento, a gente vai ter que abrir pra ver como tá a situação dele. Tá. Quando tirar ali, o solar aqui que eu não tirei ainda, a cortina lá, né? Aí eu vou vir tirar a cortina e o painel quando eu tiver liberado aqui pra fazer isso. Show. E depois, antes de montar, fazer aquela limpeza geral. Eu trabalho muito com isolamento termoacústico, não sei se tu quer colocar antes de botar os forros aqui. Olha,
Esse carro até é relativamente silencioso, né? Mas eu acho que é uma coisa legal. Ele assim. não pesa, é uma mantinha Não de pesa? isopor, não pesa nada, é muito leve. Ah, é legal então. Daí eu forro toda a peça aqui e depois coloco elas. Boa. Não Aproveita. pesa nada. Uma coisa que me incomoda assim, é esse cheiro desse tipo de coisa assim, né? Coisa velha assim, tu pega isso aqui assim, fica dá um cheiro no carro e tu não sabe de onde é que é, na verdade é essas coisas aí. É o feltro Tudo velho. vai acumulando. Daí a gente já toca do step também, né? Isso aqui é de quê? Isso é o de... é um som que teve aí, ó. Dá pra tirar fora tudo. Pois é, tem fio de malha, não tem nada. É um positivo, um solto aqui até bem. Ah, esse aqui tinha um som aqui no porta-mala, ó. Todo carro vai ter história, né? Da lataria o que aconteceu? A gente começou a ver as coisas, mas cara, olha só, isso aqui é uma coisa muito pequena. Né, que a gente viu aqui. Uma coisa muito pequena, um poderzinho muito pequeno. O assoalho dele não é enrugado, ou seja, não tomou uma colisão na traseira, né? As caixas de roda dele estão inteiras também. A gente tem que ver a questão das sinaleiras, né? Se a gente vai aplicar um verniz nelas, ou enfim. Na lataria, o pessoal do vidro já teve aqui já. Pra polir o vidro. Isso. Vai ser removido todos os vidros, né? Tu achou uma maneira de remover? Sim. Isso é tranquilo? Sim, é o cara mais antigo hoje no mercado que tem ele. Ali remove, pule fora e depois bota. E vem colocar para nós. Legal. É o Fante, ele já trabalha nisso há muito tempo. Muito tempo. E daí ele vai conseguir executar esse trabalho para nós. Ele esteve aqui hoje, olhou e eu disse, cara, eu gostaria que tu fizesse parte desse projeto, porque tu é o cara mais velho que trabalha nisso aqui e que tem experiência com essa situação. Ele falou também a questão do teto solar, que ele vai retirar, vai polir para nós, e enquanto isso eu vou lubrificar o teto solar, limpar ali, enfim, para ver se a gente consegue ter uma melhoria no desempenho dele. O que a gente já tinha visto do carro é o que tem, que é as duas laterais, aquela vai lá... ter que, quando limpar, vai descobrir o que tem de massa e tal. Isso. Eu botei o micrômetro ali, mas não tem nada em excesso, só tem o que foi feito foi mal feito. Mas aí agora a gente vai tratar isso, vai tirar todo esse material para não ter problema de acontecer de novo. Né? E de mecânica aqui, uma coisa assim que dá para fazer, por exemplo, disco de freio, pastilha. O disco de freio ali, ele tá bem marcado, né? Nem vale a pena dar passe. E tão barato, né, relativamente. Vai botar uma pastilha de cerâmica ali. Dá para comprar os 4 discos, 4 pastilhas, né? Sim, eu até mostrei pro Douglas ali, os 2 calços do motor, no caso a parte dianteira aqui, estão bem ressecados, estão bem caídos assim. Já é o momento da gente tentar conseguir um melhor de qualidade possível, né? Acho que não fabrico mais, mas conseguir o que tiver de melhor para botar. Para não ter coice, tranco, algum grilo. Não percebia muita coisa, mas obviamente, cara, por isso que eu tô Andou dizendo pouco. assim. Nem pouco, na verdade. Mas tudo que agora for fácil, assim, tá fora, é mais... Sim. Porque a peça às vezes é mais barata do que a mão de obra, né? Então... não, com certeza. Até porque precisa desmontar bastante coisa para ter acesso aqui depois. E aí depois que estiver pintado, fica inviável, né? Agora é o momento. A gente identificou também um problema, um dos possíveis problemas no ar-condicionado, que foi o condensador, né? Dele que está com furo. Acredito que foi soldado e ficou interrompido e alguma coisa não tá fazendo, que não funciona certo. O sistema. Tem que tentar olhar, pegar um condensador novo. Sim, seria ideal. Eu só não sei, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um igual, né? Pegar um pessoal especializado, não sei, que até a gente tem que descobrir um dia que tem uma pessoa que possa fazer isso aí para nós. O radiador dele, tudo certinho, todos os encaixes, tudo certinho, nada torto. Ou seja, tem tudo pra gente executar um baita de um projeto aqui. O carro é muito íntegro. Legal. E aqui tu tem a tua cabine de pintura. Sim. Dá pra ver ali, não? Tivemos um incidente, claro. Tivemos um incidente agora pela manhã, onde a gente quebrou o vidro ali sem querer da porta. A gente teve que botar uma fita aqui. Isso aqui é onde vai ser pintado o título. Aí, ó. Aqui é uma questão de isolamento, né, que a gente está isolando para pintar um branco pérola. O ar é filtrado por cima, filtrado por cima para não sujar a pintura, né? E filtrado por baixo para não poluir o meio ambiente. E ela tem aquecimento também, né? De duas maneiras, que é para ter uma temperatura ambiente para poder pintar o carro. Show. Vou dizer assim, o tipo que a gente não ia mexer, tá
Tá recebendo tratamento de luxo. Sim, sim. Não, agora tirando os vidros amanhã, o Fant já vem tirar os vidros já. Nós vamos desmontar o restante, né? As rodas a gente já está vendo com o Douglas, já se conseguimos outras rodas para colocar. Sim, bota as rodas que tapam, né? Só para não estragar ou não tocar nelas, né? É uma surpresa também que a gente, não que a gente esteja esperando, mas o Douglas me comentou que esse carro ele é um carro de praia, né? E aí eu disse, Douglas, mas ele é tão inteiro para ser um carro de praia, tá muito íntegro, né? E aí a gente espera que agora quando a gente desmonte essas caixas, né, os aerofóis laterais no caso, a gente não encontre nenhuma surpresa, mas pelo carro... Eu acho que não também. Não, né? A gente a princípio não cogita meter ele no espeto, né? Não. Fazer por baixo. E ele tá bem inteiro, tá? Tem essas questões aqui, que isso aqui até a gente consegue puxar. Teria que ver contigo o que tu decide nesse meio de tempo. Eu acho aí. que isso aqui sempre que é bom puxar, é bom, né? E aí fazer esse acabamento original por baixo, né? Certo. Aí a gente tinha que resolver essa questão da surdina também, né? Cara, isso eu não me incomodo muito de fazer, porque essa aí tem que trocar, entendeu? Então vamos dar uma olhada o que a gente vai seguir de motor, assim, só para garantir que não vai mudar de ideia. Sim, entendeu? Porque pode mudar. Mas o escapamento eu não me preocupo de restaurar isso aqui nem nada. Certo. Porque ele tá realmente podrinho aqui. E vamos ver primeiro, ao decorrer a gente vê isso aí. Isso, tem que ver essa questão das balanças também. Eu não sei se tu vai querer pintar essas balanças. Cara, sempre se for possível, é bom, né? Tá. Porque aí realmente tu dá um aspecto de novo, né, por baixo, né, do carro. O que eu vou fazer? Eu vou esperar agora o Fant tirar os vidros, né? Vou começar a parte da funilaria. Sim. E daí depois, quando a gente já estiver finalizando o projeto, se for o caso, a gente tira as balanças, né? Para fazer a pintura delas. Sim. Eu pensei numa pintura eletrostática preta. Sim, aí fica sempre, né? Olha só. Tu falou do ar, né? Desculpa te cortar. Aí me deu uma curiosidade. O compressor tá trancado aqui. Tá trancado? O compressor tá trancado também. Se tu girar no meio aqui. Ou melhor, ele não gira no meio. Eu não vou comprar um carro na minha vida que o cara disse pra mim que é só botar gás. Isso é sempre... Essa é a melhor desculpa. Coisa, né? Botamos, teve que trocar compressor. Na verdade é isso aí. Só o gás. Só que ele é um compressor grandão, né? Tem que descobrir que compressor é esse aí. E agora a gente tirando vai conseguir ver, né, mano? É um 8 orelha, né? Ele parece ser um compressor daquela turma do Santana, sabe? Claro que deve ter uma diferença, mas a fixação dele, ele é um 8 orelha. Até o tamanho da polia aqui, ó. É um compressor mais antigo, né? Só que isso aqui é excelente, gela. Deve ser o mesmo do Tempra. Provavelmente. Mesmo Ele do deve tempo. ser difícil de resolver. Também falei da questão desse cárter amassado aqui. Eu não sei o que tu acha. A gente recupera esse aí, ou troca, acha mais íntegro? O que tu... Vamos ver se tem reposição. Já que já a gente pode fazer já um retorninho de pressão de óleo aqui, não deixar prontinho. Vai que vem uma turbina aqui e o retorno tá aqui, Já né? tava barbado. Cara, vou dizer, tá muito fácil turbinar esse carro, né? Eu acho que já ficaria Será que tem uns kitzinhos? Agora é o momento. Será que tem um kit turbo? Será que o kit turbo do Tempra deve dar igual, né? Acho que dá o coletor. Porque o cabeçote é igual, né? É, o do Tempra é turbo ali, Não, mas não a turbina do Tempra, eles devem ter um kit de Não, reposição. de reposição, de upgrade. Eu acho que é legal, hein? Tá fácil, hein? Tá, vamos focar. Vamos pensar, vamos ver o que o pessoal fala no vídeo aí, ó, que é a opinião. Bota um turbo aqui nele, deixa aspirado, bota o 5Tech, que já é outra. Diz que o 5Tech prende no suporte igual. Sim, aparentemente isso aqui é tudo igual de maré mesmo. Olha, esses calços aqui, essa estrutura, até isso aqui que deve mudar um pouquinho, né? Que a caixa deve vir Eu vi um cara que botou até um 2.4 com câmbio automático direto, tudo. Tem um tipo preto que tem na internet, motor de 5 cilindros. Eu falei com um cara no final de semana, eu acho. É mesmo? Que legal. Bom, mas acho que tá boa a missão, tá show de bola. Isso aí. Quero agradecer aí, fiquei feliz pra caramba aí, foi bom. Gurizada aí é forte aí também. Prazerzaço. Valeu. E agora é o seguinte, ó, agora nós vamos acompanhar nas próximas episódios aí, as encrencas. Vocês estão vendo esse episódio aqui, foi realmente assim, 2 dias, né? Bastante coisa. Sim. Agora o próximo episódio vai ser o progresso dele, vamos ver quanto anda e vamos decidir as questões aí, mais detalhezinhos de motor, o que vão fazer, mas... Detalhezinho de motor, desculpa, quando ele fala isso, pode ser que troque o motor e continue o mesmo turbine. Vamos ver, vamos dar uma pensada aí melhor, vamos ver o que aparece aí. Mas valeu, espero que tenham curtido esse episódio aí, pessoal. Até a próxima. Show.
again, then I